Ele estava literalmente a 2 dias de morrer. Esta é a história de um garoto de 15 anos diagnosticado com câncer no sangue, mas que desenvolveu uma infecção necrótica no pulmão. Ele não ia sobreviver, então fez um pedido. Ele queria sair, e eles saíram. Aquilo foi realmente impressionante para mim. Após o segundo dia, a infecção desapareceu uns 60, 70%, e me ficou claro que a luz solar tem muitos benefícios importantes. Se sua cama for perto da janela, você tem alta do hospital mais rápido. Então, pode me dar qualquer informação sobre a saúde relacionada à luz? Por exemplo, você recomenda essas coisas? O Dr. Roger C. Held, médico intensivista, transforma a ciência complexa em conselhos claros e vitais. Eu vejo pessoas no fim da vida, e assim sei o que as previne de adoecer e como estender a vida. Vamos resumir em 8 pilares. Primeiro, o exercício, que reduz o AVC e a depressão. A seguir, a luz solar. Sabia que a luz infravermelha solar penetra uns 8 milímetros, estimulando e regulando a melatonina, prevenindo doenças como demência, doenças cardiovasculares e diabetes? E se você mora em um país nublado? Há coisas práticas a fazer. Falaremos sobre isso. Próximo, água. Por exemplo, quem usa sauna tem menos mortes por doenças cardiovasculares. Em seguida, o ar. Sair uma vez por semana fortalece o sistema imunológico e relaxa. E a. Mas, finalmente, a confiança. Isso não pode ser ignorado, pois estudos demonstram que pessoas com fé e confiança em Deus são. Este vídeo tem o intuito de transformar a sua vida através da expansão da sua consciência. Sucesso fora da curva. Obrigado. Dr. Roger C. Held, tendo em vista todo o trabalho que realiza o que você busca verdadeiramente alcançar? Além das minhas obrigações clínicas, e talvez até como parte delas, gostaria de explicar de maneira muito clara. Ferramentas bem fáceis de entender que podem ser usadas para que as pessoas vivam sua melhor vida, especificamente em termos de saúde e bem-estar. E ao focar em saúde e bem-estar, pois é algo amplo. O que dentro de saúde e bem-estar você dedicou sua carreira e sua vida a focar? Então, eu sou um especialista em medicina interna certificado. Depois fiz mais 3 anos de treinamento aqui nos Estados Unidos em pneumologia e cuidados intensivos. Então lido com todas as questões relacionadas aos pulmões e a parte de cuidados intensivos. Se você for internado no hospital em estado grave, vai para a UTI, e eu sou o médico que você vê. Então estou inserindo, aplicando vasopressores e intubando. Trabalhei na clínica hoje de manhã. E o que é subestimado que a maioria das pessoas não pensa? Tipo, não comer alimentos processados. Exercício, mas existem coisas além disso que você acha que a pessoa comum não valoriza o suficiente? Sim, com certeza. O que são? Então, se analisarmos os elementos que estendem a vida e são realmente benéficos, podemos categorizá-los naquilo que designo como os 8 pilares da saúde. Se puder imaginar que a sua vida é uma corrente composta por vários elos, está bem? E estou a falar de uma perspectiva médica. Cada elo é um sistema de órgãos, coração, pulmões, fígado, rins e assim por diante. Conforme você vive, imagine esses elos se desgastando, de modo que, em algum momento da sua vida, você terá alguma doença ou diagnóstico que afeta um sistema de órgãos do seu corpo. Para muitos aqui nos Estados Unidos e no Reino Unido, é o coração. E à medida que esse elo se desgasta mais, podemos ver claramente que este será o elo que se romperá primeiro e, portanto, a atenção é voltada para ele. Para muitos, esse diagnóstico vem com medicamentos. Então, uma das primeiras verdades que diria para o futuro é: todos os medicamentos têm efeitos colaterais. E o que a medicina moderna busca fazer é empregar o conhecimento desses medicamentos e seus efeitos sobre o corpo humano para que possamos usar os outros elos para proteger aquele elo mais fraco. Eu poderia listar diversos medicamentos que administro a pacientes na UTI, onde meu foco é salvar a vida deles, pois consigo ver claramente qual é o elo mais fraco. Faço isso ciente dos efeitos colaterais, visando salvar aquele elo para salvar a vida, e aproveito esses outros recursos. Por exemplo, alguém com AVC. E eles perderam a fraqueza no lado direito do corpo, ou no esquerdo, seja qual for. Eu consigo administrar um medicamento a eles imediatamente, que irá dissolver todos os coágulos em seu corpo. Chama-se TPA ou TNK e restaura o fluxo cerebral, revertendo muitos sintomas. Se chegarem a tempo, podemos fazer isso.
O que é realmente impressionante é que esse medicamento possui um efeito capaz de fazer isso. Mas também tem um efeito colateral significativo. Pode dissolver coágulos em outro lugar e causar sangramento, então temos que ser cuidadosos no que fazemos. O que fazemos é salvar um elo em detrimento de outros, mas é o que se deve fazer numa situação de emergência. Mas se depois disso eu simplesmente mando aquele paciente para casa sem lhe dizer por que ele teve aquele AVC e o que ele precisa fazer para se prevenir de ter aquele AVC novamente e quais são os fatores de estilo de vida que o levaram a isso, eu não fiz o meu trabalho. Então, quais são as intervenções que podemos fazer, idealmente cedo na vida, para que as conexões não se desgastem, mas sim se fortaleçam e, com o envelhecimento, possamos continuar a fortalecer todas elas? Aqui estão os 8. Nutrição. É nutrição. Basicamente, sabemos que existem estudos que mostram que, dependendo do que colocamos em nossos corpos como alimento, pode ter um impacto dramático em nosso bem-estar, certo? Isso é nutrição. Exercício. Como eu dizia, exercício não só. Quero dizer, remédios e coisas têm efeitos colaterais. Exercício tem benefícios colaterais. Então, o exercício obviamente vai te deixar mais em forma, vai fazer você ter mais resistência. Mas você sabia que ele reduz o risco de AVC? Sabia que melhora o bem-estar, reduz a depressão? São tantos benefícios. Então, todos esses elos estão, na verdade, melhorando. Não há compensação aqui. O exercício é incrível. Água. Isso pode parecer óbvio, certo? Tipo, você bebe porque está com sede. Onde eu gostaria de chegar hoje é falar um pouco sobre o que o efeito da água externamente no seu corpo pode fazer. E você está falando do uso de quente e frio. Exato. Em chuveiros, banhos frios, saunas e assim por diante. Certo. E vamos ver as evidências. Veremos depois, mas qual o potencial? Sim. Isso altera a probabilidade de doenças? Correto. Especialmente em situações agudas. Então, não só em situações agudas, mas também temos dados muito bons da Finlândia, onde eles têm mais saunas do que pessoas. E lá eles fizeram a pesquisa e mostraram com curvas de dose e resposta que isso é realmente muito benéfico. Não vamos nos aprofundar muito nisso. Mas no que eu gostaria de me concentrar um pouco mais, devido ao meu trabalho na UTI e ao que observamos atualmente com vírus e mutações no sistema imunológico inato, é porque algo assim pode se mostrar bastante relevante daqui para frente. Curiosamente, ao olharmos para o futuro, para pandemias, podemos olhar para trás e ver o que fizemos no passado, e temos informações muito boas sobre isso. Vamos falar sobre luz solar. Este é um tema no qual tenho me aprofundado cada vez mais, especialmente devido aos inúmeros benefícios que pode proporcionar. Um grande equívoco que as pessoas têm é que luz solar é igual a vitamina D. E, portanto, se você tomar um suplemento de vitamina D, não precisa tomar sol. Este é realmente um ponto que, agora, está sendo desmascarado. A luz solar oferece muito mais vantagens além da mera vitamina D. Não estou dizendo que a vitamina D não seja algo que você queira suplementar. Eu suplemento com vitamina D. Acho que há um benefício em suplementar com vitamina D, sem dúvida. Mas a luz solar tem muitas coisas importantes e eu gostaria de passar a maior parte do tempo falando sobre isso, porque é realmente importante. É maravilhoso e me fez refletir sobre a luz solar. Esta é uma história de uma senhora chamada Amy Hohnmeyer. O filho dela, de 15 anos, foi diagnosticado com leucemia linfoblástica. Foi para o hospital, começou a quimioterapia para tratar e... É câncer no sangue. É um câncer no sangue. E o tratamento para câncer no sangue é a quimioterapia, que ele começou. O efeito colateral da quimioterapia é a supressão do sistema imunológico. E, infelizmente, ele não se deu conta, mas acabou desenvolvendo. Ele não percebeu de imediato, mas desenvolveu uma infecção fúngica necrótica no pulmão e foi internado no hospital em junho de 2024. Isso aconteceu em Minnesota, num hospital de cuidados terciários, e ele foi piorando cada vez mais, a ponto de a única maneira de controlarem essa infecção ter sido a remoção do pulmão esquerdo dele, o que de fato eles fizeram. Então, este é um garoto de 15 anos. Ele está sem o pulmão esquerdo. Ele tem apenas o pulmão direito e começa a piorar mesmo depois disso. Fazem uma tomografia e ela mostra que a infecção agora passou para o pulmão direito que lhe restava. Eles fazem uma reunião de família. E enquanto Amy me contava essa história, eu a ouvia engasgar no telefone. Ela disse que ele, com 15 anos, está completamente acordado, alerta e ciente de tudo ao seu redor. Ele está num ventilador, uma máquina para a apneia do sono. É como uma máquina BiPAP que respira por ele. Não é intubação.
mas está na boca dele. E os médicos, sabe, fizeram tudo o que podiam e disseram: olha, ele está piorando. Obviamente não podemos remover o pulmão direito. Não podemos colocá-lo em uma máquina de coração-pulmão porque não há um destino para onde ele está indo. Recomendamos não o intubar e torná-lo o que chamam de não reanimar. Então eles ficaram tipo, uau, pois não esperavam por isso. Marcam uma grande reunião e chamam ajuda. Como explica a um rapaz de 15 anos que ele está a morrer e como ele se sentirá? Então eles perguntam aos médicos: quanto tempo ele tem? Eles dizem: 2 dias. Então, nesta situação, perguntaram para o menino: ok, você vai morrer. O que você quer fazer da sua vida nos próximos 2 dias? O que você quer fazer? E surpreendentemente ele disse: eu quero ir lá para fora. Eu só quero ir lá para fora. Esse rapaz cresceu, provavelmente numa fazenda, e passava tempo ao ar livre, então ele quer ir para fora. Sabe como? Eu quero dizer, não sei se você está ciente disso, mas se você é um enfermeiro ou um médico e já fez tudo o que podia, e você está completamente horrorizado com o fato de que este jovem de 15 anos vai morrer e ele tem um único pedido, você vai mover céus e terra para realizar esse pedido, e foi exatamente o que eles fizeram. Levaram o rapaz para fora na cama do hospital. Ele está numa máquina BiPAP que os fisioterapeutas respiratórios montaram. Então este rapaz está lá fora, e não o puseram lá fora para melhorar. É apenas, este é o seu último desejo. Eles também usaram um aparelho chamado Firefly. É tipo um dispositivo de luz que estavam a usar. Para ser honesto, não sei qual dos dois funcionou. Firefly. O quê? É um aparelho de luz que emite luz em diferentes comprimentos de onda, usado umas 3 vezes ao dia por 5 minutos. Este jovem simplesmente não morre. Depois do primeiro dia, a contagem de glóbulos brancos dele começa a baixar. Isso é como uma medida da infecção que está acontecendo no pulmão. E a propósito, fazem tomografia do pulmão antes de tudo. O pulmão que restou no lado direito está totalmente infectado. É horrível. No segundo dia, os glóbulos brancos caíram ainda mais. Não alteraram o tratamento e ele está internado há 6 semanas, sem ver a luz do dia. E continuava recebendo os potentes medicamentos antifúngicos, anfotericina B e posaconazol. Todos são remédios potentes que combatem fungos, mas não funcionava. Ele piorava. Agora ele está fora pelo segundo dia. A contagem de glóbulos brancos está diminuindo, o que é um bom sinal. A necessidade de oxigênio dele está diminuindo. Isso é um bom sinal. Ele precisa de menos oxigênio. Quando chega ao 5º dia, ok, já se passaram mais de 2 dias, ele não está mais na máquina BiPAP. Ele usa oxigênio por cânula nasal como a que as pessoas usam no nariz. Os médicos estão perplexos. Dizem: precisamos de um CT para ver o que acontece. Então Amy me diz que fizeram um CT nele e estão na sala. E alguns até praguejam baixinho, pois estão totalmente impressionados, pois na tomografia, o pulmão esquerdo ainda não existe. Contudo, o pulmão direito, a doença provavelmente regrediu uns 60%, 70%, e ele continua vivo, ele retorna para casa. Não há mais nenhum vestígio da doença após o tratamento e eu simplesmente. Ela acabou de se comunicar comigo para me dizer que ele acabou de realizar seu desejo da Make-A-Wish em relação ao câncer que ele tem. Ele está dando continuidade ao tratamento e ela simplesmente não consegue acreditar que ele estava literalmente a 2 dias de morrer. Não mudaram nada. Não mudaram nenhum dos tratamentos dele. A única coisa que fizeram foi levá-lo para a área externa e Eles usavam esse Firefly antes dentro, mas usaram mais consistentemente quando ele saiu. Hospitais deveriam ser ao ar livre. É exatamente isso. Se você queria saber qual a minha motivação, o que é meu propósito agora, estou trabalhando em 3 hospitais diferentes e busco trabalhar em cada um desses 3 hospitais, levando pacientes para fora. A maior barreira é a equipe levar esses pacientes para fora. Essa é a parte mais difícil. Mas era isso que fazíamos, Stephen. Era isso que a gente. Quando hospitais foram construídos na virada do século, havia quartos onde as camas podiam ir para a varanda e as pessoas podiam obter luz solar. Eu adoraria ver a volta desse efeito. Há estudos sobre isso. Pessoas em quartos duplos. Se você está na cama mais perto da janela, em média, você recebe alta do hospital mais rápido. Sério? Sim.
Tenho que trocar de lado da cama com minha namorada. Ela está do lado do sol. Há tantas evidências disso. Pacientes em hospitais com janelas maiores dão avaliações melhores. O reembolso hospitalar está ligado às pesquisas dos pacientes. É vantajoso se hospitais levarem pacientes para fora, e alguns já fazem isso. Não quero dizer que não esteja acontecendo. Há hospitais que têm programas para levar os pacientes para fora. Devíamos fazer isso muito mais. Temperança? O que é? É um termo antigo, não é mesmo? Realmente significa moderação, e nesse contexto, eu diria que temperança significa evitar toxinas no corpo, como alguém que é pneumologista, que O que é pneumologista? é o profissional que cuida dos pulmões. E como resultado disso, vejo muitos problemas, especialmente o câncer de pulmão relacionado ao tabagismo. Na UTI, vejo pessoas com falência hepática por abuso de álcool. Eu vejo pessoas usando anfetaminas no sul da Califórnia, onde moro e trabalho. Temos muito disso. E temperança. Se você deseja levar uma vida longa e saudável, há certas toxinas que convém evitar. E compreender isso é de fato muito importante. Então, isso é algo que, se você parar com algumas dessas coisas que estamos falando, todas essas conexões vão melhorar. O ar. Meio óbvio, não? Antigamente, eu costumava pensar que isso significava ter ar puro, com absolutamente nada além de nitrogênio e oxigênio. Mas isso já não é mais verdade. Agora entendemos que, para que se tenha o melhor tipo de ar, ele realmente precisa vir com certas coisas em sua composição. Assim como o nosso intestino tem uma microflora, da qual você já deve ter ouvido falar, o ar que respiramos também precisa ter isso. E o melhor tipo de ar que você pode ter é, na verdade, o ar de fora. Repouso. Isso é muito interessante porque acabamos de mencionar que o exercício é um pilar, mas o descanso também é. Como descanso e exercício podem ser pilares de saúde juntos. E tudo se resume a saber quando fazer o quê. O sono, que também faz parte do descanso. Então, não estamos falando apenas de um descanso diário quando você vai dormir. E como médico especializado em sono, posso dizer que temos uma quantidade considerável de informações sobre o tempo ideal de sono, a qualidade do repouso e as doenças que podem nos privar dele. O sono é crucial. Não consigo expressar o quão fundamental ele é. Não apenas um descanso diário, mas também, me arrisco a dizer, e podemos falar mais, um descanso semanal. Descanso semanal? Um descanso semanal. O que quer dizer? Fim de semana. Sim. Quantas vezes, mesmo no fim de semana, largamos nosso celular? Não. Ou paramos de ler e-mails e tiramos tempo para coisas impossíveis? Por fim, confiança. Então, isso é algo que realmente não pode ser desconsiderado, e eu quero deixar bem claro desde já que, no campo da pesquisa e da ciência, há uma dicotomia entre o universo da ciência e o universo da fé. Contudo, o que não podemos de forma alguma ignorar é o acúmulo crescente de provas e evidências do meio científico que se debruça sobre a fé, mostrando que aqueles que têm fé e aqueles que possuem crença em Deus, independentemente de qual seja a sua divindade naquela denominação específica, são mais habilitados e capazes de lidar com estresse, depressão e ansiedade. Então, isso é algo que foi cientificamente comprovado. Agora, você deve ter notado que eu os apresentei em uma ordem específica. E se você os analisar, terá nutrição, exercício, água, luz solar, temperança, ar, descanso e, por fim, confiança. Juntando tudo isso, forma-se a sigla NEWSTART. Curiosamente, esses tópicos específicos não são patenteados, mas existe uma universidade no norte da Califórnia chamada Wilmore University, que os agrupou exatamente nesse padrão e o chamou de New Start. Eles realmente têm um programa New Start. Então, isso é algo que está de fato sendo amplamente utilizado a nível internacional. Então, desses assuntos que você acabou de apresentar para este New Start conceito, por onde começar? Acho que a luz solar é um daqueles temas. Eu me empolgo com todos eles, mas acho que a luz solar é onde realmente temos. Vamos dizer assim, é o mais fácil de alcançar. Ok. Me explique por que a luz solar é o foco do seu interesse no momento. Foi uma longa jornada que me trouxe até aqui.
E eu acho que parte disso está ligada diretamente à Covid. Como intensivista de cuidados intensivos, quando soube da chegada desse vírus, todos nos informaram que ele afetaria pessoas com doenças respiratórias, algo com o qual eu certamente me sentia à vontade. Contudo, a realidade foi outra. De fato, observamos indivíduos com doenças respiratórias, mas na unidade de terapia intensiva, aqueles que faleciam à minha volta eram pessoas com obesidade, cardiopatias, nefropatias, demência ou outras doenças crônicas. E isso me fez refletir. Qual a razão disso? Todos esses casos compartilham uma característica, e muitas outras, mas especificamente, elas estão enraizadas no que chamamos de disfunção mitocondrial. Então, deixe-me explicar isso para você. Isso se relaciona com a longevidade e o envelhecimento. Este é um tópico enorme que está apenas surgindo agora, e estamos descobrindo mais sobre isso. Quando eu estava na aula de biologia, na faculdade, aprendemos sobre a mitocôndria, uma pequena organela em todas as nossas células, exceto nos glóbulos vermelhos. Preciso dizer, a mitocôndria é a usina de energia da célula, certo? Ela produz energia. O que não sabíamos é que a produção dessas baterias em nossas células cai em 70% com a idade. Uau! Consegue imaginar sua casa operando com 70% menos energia? Isso mudaria drasticamente o funcionamento da sua casa. Por exemplo, você não poderia usar a lavadora como antes, nem o micro-ondas e a lavadora juntos. E como isso se manifesta em termos de sintomas? Excelente pergunta, pois a manifestação do problema varia com o tipo de célula afetada. Se falarmos do fígado, Ah, o fígado acumulará mais gordura, já o coração ficará mais congestionado. Se estivermos falando do cérebro, ele terá mais demência. Então, o que acontece é que, à medida que envelhecemos, as baterias em nossas células já não funcionam como antes. O metabolismo desacelera. E esses são problemas enormes. E todas essas doenças que acabei de mencionar, todas as que vimos na Covid, se você analisar muitas delas, verá que têm origem na disfunção mitocondrial. Então, por que isso ocorre e o que podemos fazer? Em 2019, foi publicado um artigo que mudou fundamentalmente a maneira como eu via isso. Foi escrito por Russell Reiter, que atua como editor executivo na Melatonin Research. Ele é da Universidade do Texas. E Scott Zimmerman, engenheiro de iluminação. Eles se propuseram a mostrar que, basicamente, a luz solar é composta por muitos tipos diferentes de comprimentos de onda. Temos o ultravioleta de um lado, que, claro, produz vitamina D, e é bastante benéfico. É o tipo de luz solar que tem um comprimento de onda bem curto, mas não consegue penetrar muito profundamente. Agora, deixe-me retroceder um pouco e explicar. Você para num sinal vermelho e alguém para ao seu lado, tocando o último sucesso de hip hop. Como isso soa para você dentro do seu carro? É aquele tum, tum, certo? sim, abafado. Certo, abafado porque baixa frequência de onda tem a capacidade de viajar para muito longe. No Grand Canyon, com tempestade do outro lado, o que houve? É um estrondo, e ao se aproximar, ouve os sons agudos. Este é um princípio fundamental da física, e então, quando o Sol está brilhando, há comprimentos de onda muito curtos, ultravioleta B, envolvidos na vitamina D. No outro extremo, a luz infravermelha ou luz vermelha. Tem um comprimento de onda muito longo e pode penetrar muito, muito fundo. Isso é muito importante porque estamos falando do corpo humano, e se o sol vai ter um efeito no corpo, tem que ser mais do que apenas na pele. Então foi exatamente isso que este artigo mostrou, que basicamente a luz infravermelha do sol consegue penetrar provavelmente até uns 8 centímetros, segundo Scott Zimmerman neste artigo, e interage fundamentalmente com as mitocôndrias. E o que ela faz com as mitocôndrias? Vamos voltar e falar sobre as mitocôndrias, porque isso é central. A mitocôndria é para a célula como o motor para o carro. O motor gera a locomoção que faz as rodas girarem, mas nesse processo, ele causa um aquecimento considerável que envolve completamente o motor. Se não lidar com o calor, o motor irá desligar, tornando-se menos eficiente até parar. O que todos os motores de combustão interna possuem. Eles têm um sistema de resfriamento, um radiador, um cárter, uma bomba d'água, e é exatamente isso que a célula necessita para as mitocôndrias. Não é calor na mitocôndria. Chama-se estresse oxidativo, e é especificamente o estresse oxidativo que causa a destruição e
Sim, a destruição da mitocôndria, que leva a essas doenças. Assim, o estresse oxidativo faz a mitocôndria funcionar mal, levando ao diabetes. O estresse oxidativo prejudica a mitocôndria, causando demência. Isso já está estabelecido, não é controverso. A questão é o que fazer. Então, o que esses pesquisadores mostraram neste artigo foi que, e não apenas eles, mas ao revisar a literatura, que a mitocôndria cria seu próprio sistema de refrigeração e esse sistema é a melatonina. Você deve estar pensando, melatonina, aquela que o cérebro produz antes de dormir? Sim, está absolutamente certo. É isso que acontece. O problema é que esta não é a melatonina produzida no cérebro. Esta não é a melatonina que circula em nosso sangue, nos dizendo para dormir. Esta é a melatonina que é feita na célula, na mitocôndria, e é um potente antioxidante que fundamentalmente evita que o estresse oxidativo aconteça. O que Scott Zimmerman e Russell Reiter demonstraram e propuseram foi que, basicamente, a radiação infravermelha que entra no corpo consegue estimular e regular a produção de melatonina e vários outros fatores que mantêm as mitocôndrias resfriadas, e pode até mesmo melhorar a produção de energia mitocondrial. Então, isso foi realmente impressionante para mim. E te direi por que isso ressoou em mim como médico intensivista. Eram duas coisas que mais me incomodavam. Primeiro, o SARS-CoV-2 interage com o receptor ACE2 no corpo. Você já ouviu falar dele, certo? É aqui que o vírus de fato se prende à célula e é internalizado. Então, o que exatamente é este receptor ACE2? Ele existiu em toda a humanidade só para ser um receptor ou tem uma função? Acontece que tem uma função e, impressionantemente, o receptor ACE2 está envolvido na redução do estresse oxidativo. Ou seja, é outro sistema de resfriamento da célula para a mitocôndria. O que está acontecendo é que o vírus, ao se anexar à célula, está essencialmente eliminando essa ação. E sendo assim, está provocando uma série de problemas. Imagine várias pessoas com diferentes motores funcionando a distintas temperaturas, por assim dizer. Alguns com doença crônica, seus motores estão superaquecidos. Outras pessoas são completamente saudáveis e estão bem. Seus motores estão tranquilos e frios. Elas não têm problema. Agora, imagine que a Covid chega e o SARS-CoV-2 está infectando todo mundo. A tendência é que, por desativar o receptor ACE2 de todos, que tem a capacidade de resfriar o motor, ele faz o motor de todo mundo superaquecer, certo? Então, em alguém. Em outras palavras, imagine desta forma. Você está dirigindo seu carro com o termômetro lá e, de repente, surge um grande desafio: Covid-19. Quem conseguirá subir aquela colina e quem não conseguirá atravessá-la? Quem supera o desafio tem motores de resfriamento excelentes e temperaturas normais. Aqueles que não conseguem superar o desafio são os que já têm o termômetro do motor marcando superaquecimento. São aqueles que desistem na reta final e não conseguem, ficam parados no acostamento com o capô levantado e fumaça saindo do motor, entende? Sim. Então, para mim, faz todo o sentido porque eu não estava vendo o que previam, que eram pacientes respiratórios chegando na UTI. Quem eu estava vendo na UTI? Eu via pacientes com demência, como dissemos, diabetes, doença renal, esses estavam doentes. O que realmente me chamou a atenção, e que ressoou muito bem, e isso nem sequer era algo controverso. Sabíamos no início da pandemia que pacientes hospitalizados com níveis mais altos de vitamina D se saíam muito bem. Elas não morriam. Elas não tinham as mesmas chances de morrer. Pessoas com baixos níveis de vitamina D tinham chances muito maiores de morrer. Então, nós verificávamos esses níveis de vitamina D. E pense nisto. Você está lá, bem no ponto zero, cuidando desses pacientes, e você vê esses dados se repetindo várias e várias vezes, que a vitamina D é muito preditiva de quem vai morrer. Obviamente, o que você vai fazer? Mesmo sendo um estudo associativo e associação não implica causalidade, você vai dar vitamina D e tentar elevar seus níveis. O problema é que, embora tenhamos administrado vitamina D, isso realmente não surtiu o efeito esperado. Então, Deu em suplemento? sim, quando as pessoas chegavam no hospital. Assim. Exatamente, é bem assim. Eu mesmo estava me suplementando. O que se tem a perder? Já tomei minha vitamina D pela manhã. É muito difícil, mas é possível ter uma overdose. Então, Sim, você percebeu o que era. Difícil tratar com vitamina D, mas o comprimido não adiantava. certo.
Por quê? Bem, o que eu acredito ser o fato é que vimos que pessoas com altos níveis de vitamina D ou níveis normais se saíam melhor do que aquelas com níveis baixos. Eu acredito que isso era um marcador de outra coisa. Em outras palavras, indivíduos com níveis mais elevados de vitamina D indicavam que passavam mais tempo expostos à luz solar. Elas passavam mais tempo ao ar livre do que aquelas pessoas com níveis muito baixos de vitamina D. As pessoas com baixos níveis de vitamina D estavam me dizendo que eram pessoas que não saíam no sol. Então, qual é o fator real aqui? O que está fazendo o trabalho pesado? E eu proporia, e Scott Zimmerman e Russell Reiter também proporiam, e posso citar vários outros cientistas que concordariam plenamente comigo, que a radiação infravermelha do Sol está causando um efeito a nível da mitocôndria em termos de estresse oxidativo, e que a vitamina D era simplesmente o marcador de quem estava recebendo a luz infravermelha e quem não estava, quem saía e quem não saía. Então, na maior parte do tempo em que o Sol está brilhando, você está recebendo luz infravermelha. Você está recebendo todo o espectro biológico do Sol. Podemos ir do comprimento de onda mais longo, que é o infravermelho distante, até o comprimento de onda mais curto, que é o ultravioleta B, que produz a vitamina D. Quando você está ao ar livre, num ambiente natural, recebe um espectro de luz muito amplo. Assim, ao receber luz infravermelha, você também estará produzindo vitamina D. Você recebe os dois. Isso pode mudar, porque no inverno, com o sol mais baixo no céu, principalmente na Inglaterra, onde é um problema especial nessa latitude, a luz solar incide de forma diferente. Quando o sol está baixo no céu, ele tem. A luz precisa atravessar a atmosfera de forma oblíqua. E por causa disso, a radiação de ondas curtas do sol, como ultravioleta B, não consegue passar muito bem. Então, há épocas do ano em que você não recebe ultravioleta B suficiente, ou talvez nem receba ultravioleta B do sol, Que faz a vitamina D? que produz vitamina D. Você terá deficiência e precisa suplementar. No entanto, nesse mesmo período, quando você não está recebendo vitamina D suficiente porque não há radiação ultravioleta B, o sol está baixo, mas isso ainda é suficiente para permitir que a luz infravermelha de longo comprimento de onda, que tem alta penetração, continue a passar. Então, a luz infravermelha de longo comprimento de onda é o tipo de luz que esses dispositivos parecem estar a emitir? Com certeza. E para ser bem específico, o que você vê como luz vermelha ali não é luz infravermelha, justamente porque você a enxerga. A luz infravermelha é completamente invisível tecnicamente. Mas estes emitem infravermelho, só que não vê. Exato. Então, está mais para o extremo vermelho do espectro. Pessoas como Glenn Jeffrey, da UCL, pesquisam a luz vermelha de 670 nanômetros e demonstraram, em ensaios clínicos randomizados, que esse tipo de luz, a 670, aquela que podemos ver, de fato melhora a eficiência mitocondrial. Ele já demonstrou isso em vários ensaios. Ela melhora a visão, e é preciso perceber que a retina, na parte de trás do seu olho, é muito rica em mitocôndrias. Ele demonstrou a capacidade de gerenciar os níveis de glicose e a produção de energia pelas mitocôndrias. A razão pela qual essas coisas funcionam tão bem é que, à medida que envelhecemos, a nossa pele tende a ficar mais flácida. Isso acontece porque os fibroblastos, que são as células da pele, são responsáveis pela produção de colágeno. E o colágeno funciona como o esqueleto que mantém sua pele macia e flexível. Sim. Não se importe, continue. Não, é exatamente isso. Minha esposa usa o mesmo. Toma, Ricardo, mas eu. Então, o que está acontecendo agora é que a luz vermelha, que penetra profundamente, está entrando na pele e ativando a mitocôndria nos fibroblastos, produzindo mais energia essencial para que essas células depositem colágeno. E então, ao se depositar colágeno, isso vai dar à pele uma sensação mais firme e com mais elasticidade. Pois, com a idade, a produção de colágeno vai diminuindo. Então isso me mantém jovem. Esse é o ponto. E a luz desses, você diz, penetra uns 6 ou 7 centímetros, ou é? A infravermelha alcança cerca de 8 centímetros. Já esta luz vermelha, um pouco menos, por ser visível, possui comprimento de onda menor. Sim, esta luz vermelha penetra mais fundo que a amarela ou azul. É esta luz que interage com a mitocôndria para aumentar isso. Então devemos usar isso no corpo todo? É bom para a pele, mas se penetra fundo, outras partes do corpo se beneficiariam, outras mitocôndrias. É interessante você mencionar isso. O estudo a que me refiro, feito por Glenn Jeffrey, da University College London, incluiu jovens nessa pesquisa. Ele administrou-lhes uma quantidade considerável de glicose.
E todos que recebem glicose deveriam ter um pico de açúcar no sangue. E os dividiu aleatoriamente deitados, para ver o que aconteceria ao aplicar luz vermelha nas costas deles. Quem recebeu a luz teve picos menores. Ou seja, parecia que a mitocôndria estava metabolizando de forma mais acelerada, resultando em um menor pico de glicose no sangue desses indivíduos. A forma como ele confirmou isso foi procurando os subprodutos do metabolismo mitocondrial, que é o dióxido de carbono. Então, quando respiramos, quando metabolizamos, estamos expirando dióxido de carbono, que é o resultado do metabolismo mitocondrial. E nas pessoas expostas à luz, foi detectado maior teor de dióxido de carbono no ar exalado. Em resposta à sua pergunta, se devemos aplicar isso no corpo todo, o ponto principal é que ele obteve o efeito sistemicamente só aplicando luz nas costas. Aquela foi uma capacidade sistêmica. Embora não compreendamos tudo sobre as mitocôndrias, o que parece que entendemos é que elas são capazes de se comunicar umas com as outras, e que não é necessário aplicar isso em todo o corpo para obter efeitos sistêmicos. No entanto, neste caso em particular, se você deseja que a pele nesta área pareça mais rejuvenescida, então é lógico que este seja o local onde você deve aplicar. Se quiser que outra parte específica do corpo pareça mais jovem, a luz deve incidir ali. Interessante. E quanto tempo levou nesses estudos para ver o efeito da terapia com luz vermelha? É uma ótima pergunta. Se você falar com Glenn Jeffrey, como eu fiz, ele percebeu melhor em 15 minutos. Inclusive ele. 15 minutos. O que ele notou em 15 minutos. Ele disse que estudou a mitocôndria em moscas das frutas, mosquitos, abelhas e seres humanos, e é sempre a mesma coisa. Ele afirma que após cerca de 15 a 20 minutos de exposição a essa luz, nesse tipo de ambiente, uma espécie de interruptor é ativado e você não necessita de mais estimulação. De fato, estimulação adicional não produz qualquer efeito. É algo bastante peculiar. Você pensaria que quanto mais luz aplicasse, maior seria o efeito, mas não é. Depois de uns 15 minutos, algo muda na mitocôndria. Existem algumas teorias sobre o que pode ser. Pode ser a cadeia de transporte de elétrons, o complexo 4. São coisas muito técnicas. Há muitos estudos. Vários grupos estão de fato investigando isso. Existe uma área da ciência, a fotobiomodulação, que estuda isso. Contudo, 15 minutos é realmente tudo o que é preciso. Portanto, não estamos a falar de um longo período de tempo. Isso é realmente muito interessante. Então, voltando ao meu, experiência na unidade de terapia intensiva à vitamina D não estava funcionando. Esses pacientes estavam morrendo, e ficou claro para mim que a Covid era, para esses pacientes, um problema metabólico. No momento em que me dei conta disso, a pandemia, de certa forma, ainda continua, já que as pessoas ainda estão sendo infectadas, mas a corrida para o hospital e o número de corpos que víamos circulando na unidade de terapia intensiva caíram drasticamente. E naquele exato momento, eu fui capaz de descobrir que as luzes infravermelhas poderiam ser extremamente benéficas para esses pacientes com Covid-19. Agora, houve um estudo no Brasil. Eles pegaram pacientes com Covid que estavam doentes o suficiente para serem internados, mas não a ponto de serem intubados em uma unidade de terapia intensiva. E eles fizeram algo tremendo. Eles realmente fabricaram uma espécie de jaqueta que podiam vestir nos pacientes, e dentro desta jaqueta havia lâmpadas de LED que emitiam radiação infravermelha a 940 nanômetros. Eles vestiram os pacientes com as jaquetas e, de forma randomizada, controlaram quais jaquetas estariam ligadas e quais estariam desligadas. Foi um estudo cego, porque a luz que saía da jaqueta não podia ser vista a olho nu. Não gerava calor suficiente. Eles fizeram isso com 30 pessoas e as randomizaram, 15 de um jeito, 15 de outro. Todos os 30 usaram as jaquetas. 15 tiveram a jaqueta ligada, 15 não, e eles os observaram. O que acontece com esses pacientes? Todos os desfechos foram estatisticamente significantes. E O que é isso? isso significa que as diferenças entre esses dois grupos não poderiam ter sido aleatórias. Houve uma diferença significativa. O grupo que teve a jaqueta ligada apresentou melhora na saturação de oxigênio. Conseguiam respirar mais profundamente e com mais força, tiveram melhorias no sangue, nas células sanguíneas brancas, e não apenas isso, tiveram melhorias na frequência cardíaca, na frequência respiratória, tudo isso de forma estatisticamente significante. Mas o dado mais importante e impressionante foi o tempo de permanência no hospital. Então,
Eles usavam essas jaquetas por cerca de 15 minutos uma vez ao dia, por um período de 7 dias seguidos. No grupo que não usou a jaqueta ativa, o tempo médio de internação foi de 12 dias. Já para os que usaram a jaqueta ativa, esse tempo foi de apenas 8 dias. Isso representa uma diferença de 4 dias. É um resultado tremendo quando você percebe que custa milhares de dólares para hospitalizar pacientes. É uma quantidade enorme quando se pensa que certas drogas recebem aprovação do FDA para influenza, por exemplo, apenas por encurtar os sintomas por 24 horas. Isso não são apenas 24 horas, mas 4. Tiveram alta hospitalar 4 dias mais rápido. Ao ver o estudo, isso me convenceu. Eram 30 pessoas, claro, então devíamos fazer um estudo maior, com 100 ou 200. Isso seria ideal. Mas o fato de que com apenas 30 pacientes eles puderam mostrar significância estatística foi o suficiente para eu dizer: todo paciente que eu vir de agora em diante com Covid-19 hospitalizado, que me pedirem para entubar e levar para a minha UTI, esses pacientes vão sair. Eu não tenho aquela jaqueta que fizeram no Brasil. Eu nem sei como faria essa jaqueta. Foi feita para o estudo e não está disponível comercialmente. Não há luz de 940 nanômetros, que foi o que usaram no estudo. Mas eu sei de uma coisa, a luz solar tem 940 nanômetros e se eu pudesse simplesmente levar esses pacientes para fora, melhorariam, então meu desejo se realizou. Tinha um paciente na enfermaria. Ele estava recebendo 35 litros por minuto de oxigênio 100% puro através do seu alto fluxo. Pelo nariz. Mal saturava, pois tinha Covid-19. Fui chamado para vê-lo, porque talvez precisasse de intubação ou ser transferido para a UTI. Não pude acreditar, já que não via um caso desses há meses. Desci, entrei no quarto, abri a porta, estava em isolamento. Eu usava máscara e tudo mais. O quarto estava completamente escuro. A persiana estava fechada. A filha dele estava lá, e as primeiras palavras que ele me disse foram: "Doutor, quanto tempo eu tenho?" Era uma catástrofe, sem luz, sem ritmo circadiano. O homem estava deprimido. Liguei para o fisioterapeuta respiratório e para a enfermeira-chefe. Juntamos todos e eu disse: temos que tirá-lo daqui. Era um dia lindo e ensolarado. Como faremos isso? 35 litros, 100% nós. Minha fisioterapeuta respiratória, a Kim, conseguiu juntar alguns tanques de oxigênio e conseguimos colocar o paciente numa cadeira de rodas e o levamos para fora. E ele me contou isso semanas depois. Mas ele disse: sabe, naquele primeiro dia que você me levou para o sol, fizemos isso por 7 dias seguidos. Ele disse: aquilo foi tão bom. Ele, depois de apenas um dia, baixou de 35 litros para 15 litros. 15 litros. De oxigênio, e depois para 12 e para 8 no dia seguinte, e depois para 5. 5 dias. O oxigênio que inalava. Certo. Ou seja, estávamos diminuindo a oxigenação necessária para ele manter a saturação acima de 90. Em 5 dias, teve alta sem oxigênio. Ora, isso é uma anedota, certo? Não um estudo. Mas veja os riscos de expor as pessoas ao sol por 15 ou 20 minutos. Não há muito risco nisso, e se há um benefício, achei que valia a pena fazer. Nós precisamos de ensaios controlados, randomizados, de maior escala, mas isso me encaminhou a pesquisar o que havia na luz solar. Causando essa mudança? E sabe, há muitos dados. Na verdade, foi feito um estudo na Europa em que eles analisaram. Eles disseram: ok, aqui está a Covid. Os casos de Covid estão aumentando. Quando isso acontece? É por causa da mudança de temperatura? É por causa da umidade? E ambas as respostas foram não. Sabem o que antecipou quando os países teriam seu primeiro grande surto no outono de 2020? Um estudo foi de fato realizado sobre isto. Era a latitude. Teve início na Finlândia e então se estendeu por todo o continente. O último país a ter um surto de Covid no outono de 2020 foi a Grécia. Assim, à medida que o Sol literalmente se retrai para o hemisfério sul e a sombra começa a envolver a Europa, é quando começamos a testemunhar surtos de Covid, um após o outro, sem parar. Sim, é isso mesmo. Isso é porque a Covid e o Sol não são amigos? Então fica mais difícil de se espalhar. Se eu colocar a Covid nesta mesa e houver luz do Sol, ela vai morrer? Sim, é possível. Embora hoje se saiba que a Covid provavelmente não se espalha muito por contato, é de fato mais uma doença transmitida pelo ar. Então houve um estudo da Universidade de Edimburgo, e eles analisaram exatamente essa questão que havíamos discutido antes, sobre a vitamina D.
Eles examinaram os Estados Unidos durante o inverno e descartaram a porção sul do país, porque, na verdade, no sul você consegue obter alguma vitamina D mesmo na estação fria. Assim, eles analisaram apenas a porção norte dos Estados Unidos e foram capazes de demonstrar que quanto mais luz solar havia em determinadas áreas, menor era a mortalidade por Covid-19. Então eles comentaram: "Ah, isso é interessante." E na Inglaterra? Então eles fizeram exatamente o mesmo estudo na Inglaterra e, como esperado, não precisaram eliminar nenhuma parte, porque o país inteiro não recebe vitamina D durante o inverno. Eles mostraram que na Inglaterra, certas regiões recebem mais luz solar que outras, como é sabido. Bem, as áreas que recebiam mais luz solar tiveram menor mortalidade por Covid-19. Depois, eles pegaram o mesmo. Eles aplicaram o mesmo estudo na Itália. O achado foi exatamente o mesmo, e eles publicaram isso. E eles disseram no estudo o que me surpreendeu que, se isso for causal, eles afirmaram que isso poderia, de fato, indicar uma potencial intervenção de saúde pública, o que é de grande importância para todos nós. O fato de ser independente da vitamina D significa que há algo mais acontecendo. Houve um estudo em 2011 na Suécia. Sim. Tem a ver com isso? Não, é um estudo diferente, mas também muito importante. Então, o estudo sueco é inovador. Este foi um estudo em que perguntaram a 20 mil a 30 mil mulheres suecas sobre seus hábitos de exposição ao sol, e dividiram essas mulheres em 3 categorias: aquelas que não tomavam muito sol, as que tomavam uma quantidade moderada de sol e as que tomavam muito sol. Eles as acompanharam por 20 anos e mantiveram um registro de cada óbito e a causa de sua morte. E quando terminaram com isso, ficaram muito surpresos, pois descobriram que as mulheres que passaram a maior parte, as que mais passaram tempo ao ar livre ou se expuseram ao sol, tiveram a menor taxa de mortalidade por câncer, por doença cardiovascular e não cardiovascular. E aquelas que passaram menos tempo ao ar livre tiveram os níveis mais altos disso. A diferença de magnitude entre esses dois grupos era tão significativa que os pesquisadores foram capazes de demonstrar que mulheres, na Suécia, que passavam a maior parte do tempo ao ar livre e ainda assim fumavam, tinham a mesma taxa de mortalidade que as mulheres que não passavam muito tempo ao ar livre e não fumavam. Eram iguais. Eram iguais. Em outras palavras, estar na categoria de não passar muito tempo ao ar livre, no sol, era um fator de risco de morte igual ao de fumar. Como sabiam que não estava ligado a exercícios? Como estabeleceram a causa, já que é? Você está certíssimo. Essa é uma excelente pergunta. A diferença aqui é que este é um estudo de associação, ok? Então, a questão é, como se pode obter causalidade a partir de associação? Não se pode. Mas, se analisarmos os critérios de Bradford Hill, existe uma maneira de, potencialmente, construir um argumento sólido para a causalidade, caso haja o que chamamos de curva dose-resposta. Em outras palavras, se você conseguir demonstrar que não está comparando apenas 2 coisas, mas sim 3 ou mais, se puder mostrar que, à medida que a variável aumenta, ocorre uma mudança no resultado, isso sugere fortemente a causalidade. Foi o que fizemos para provar que fumar causa cancro do pulmão. Não podemos fazer um ensaio randomizado e dizer, você fuma, você não fuma. Veremos quem tem cancro do pulmão em 20 anos. Foi o que fizemos. Mostramos que havia uma associação tão forte entre o risco de cancro e o tabagismo que conseguimos afirmar, através da associação, que fumar causa cancro do pulmão. A propósito, Richard Waller, um renomado dermatologista da Inglaterra, realizou no ano passado um estudo bem similar ao estudo sueco, mas com uma escala 10 vezes maior, envolvendo tanto homens quanto mulheres. Ele obteve os mesmos resultados. Foi um estudo Biobank. O que descobriu? Ele descobriu que, fosse através de solários ou estando ao ar livre, utilizando dados de radiação solar, ele foi capaz de demonstrar, tanto pelos questionários preenchidos quanto pelo local de moradia, que quanto mais exposição à luz tinham, menor era o risco de mortalidade geral e também de mortalidade por câncer. Assim, a questão que se colocava era: isso aumenta o risco de melanoma? E ele: Melanoma o quê? melanoma é um câncer de pele. Esse é o grande risco que preocupa a todos. Expor-se ao sol pode causar câncer de pele. E ele conseguiu mostrar nesse estudo, que tinha umas 300, 400 mil pessoas, o estudo do UK Biobank, de Richard Waller.
Ele conseguiu demonstrar que não havia um aumento significativo, ou seja, nenhum risco estatisticamente maior de ocorrência de melanoma, mas, por outro lado, houve uma redução considerável na mortalidade por cânceres não cutâneos. Certo? Então, aqui está a compensação. Se você deseja sair e pegar sol na Inglaterra, está bem? Os benefícios são que você terá uma redução na mortalidade por câncer não relacionado à pele. Todo câncer exceto de pele. Correto. Por outro lado, não se registra aumento na incidência de melanoma. Então, isso o levou a escrever um artigo de opinião e publicá-lo. Você pode procurar por ele. É um excelente artigo de opinião, publicado no Journal of Investigative Dermatology, intitulado Luz Solar, Hora de Repensar, no qual ele explora todos os argumentos. E ele demonstrou, e tem havido uma série de mudanças que as pessoas estão fazendo ao redor do mundo, então, a saúde pública. Organizações que agora estão declarando: sabe, anteriormente afirmávamos que o Sol é um laser mortal e que você deveria esquivá-lo a qualquer preço. Talvez tenhamos de reconsiderar isso. Então você está me dizendo que, essencialmente, 15 minutos de sol diários ativam um mecanismo no meu corpo que aprimora minha função mitocondrial, o que, por sua vez, vai impactar diversas facetas da minha saúde. Basicamente isso? Sim, essencialmente. E estamos observando. Isso acontece em um ambiente onde passamos cada vez menos tempo. Para lhe dar uma ideia. Para exemplificar, se estivéssemos num navio britânico há 300 anos e eu te dissesse: vê esta frutinha amarela? Só de comer esta fruta amarela, toda a doença que você vê em seus colegas de navio desaparecerá. Isso parece quase inacreditável, certo? Mas é bem o caso. O escorbuto do século XXI é a falta de luz solar. Tudo é feito dentro de casa. Evitamos o exterior, evitamos o desconforto, evitamos altas e baixas temperaturas. Costumávamos sair e praticar desporto. Agora estamos a praticar desportos virtuais em tablets. Temos janelas criadas especificamente para eliminar luz infravermelha, especialmente aqui no sul da Califórnia. Isso porque a luz infravermelha entra e aquece o ambiente. Uma coisa interessante que não mencionamos sobre a luz infravermelha é como interagimos com ela, e você pode comprovar isso. Você vai para fora e fecha os seus olhos. Você consegue dizer de que lado do seu corpo o sol está. A razão é que a luz infravermelha não só atravessa seu corpo, como também atravessa suas roupas com muita facilidade, e você consegue sentir isso. O calor que você sente é a radiação infravermelha atravessando roupas, pele e interagindo com seus receptores de calor que estão abaixo da superfície. Sim, tudo isso. Quanto tempo um americano ou britânico médio passa dentro de casa? Boa pergunta. São quase idênticos. Os britânicos passam mais tempo fora que os americanos. O último número para americanos foi 93% e britânicos 92%. Nascemos para o ar livre. Acho. Nossos ancestrais passavam muito tempo ao ar livre. Sim. Nós. E ao ar livre, isso traz outros princípios do New Start que não mencionamos. Exercício. É provável que você se exercite bem ao ar livre. É bem mais provável pegar o ar certo lá fora. Outro aspecto sobre a luz infravermelha, brevemente, é que as árvores são altamente reflexivas em relação à luz infravermelha. Ou seja, se você está em um ambiente com árvores, receberá mais luz infravermelha benéfica do que numa selva de concreto. Plantas como esta. A forma como medimos o desmatamento da Amazônia é através de imagens de satélite que observam a luz infravermelha, pois ela a reflete. Sendo assim, o melhor cenário é estar ao ar livre, num dia verde onde há muitas árvores. O que sabemos há décadas que as pessoas que vivem em espaços verdes se saem muito melhor em termos de diabetes, hipertensão, mortalidade e todas essas coisas. Depressão. Depressão, tudo isso sim. E quando pensa nisso? Você traz um ponto sobre correlação. Como sabemos que não é depressão? Costumávamos dizer, quem vive em áreas verdes tem mais dinheiro, mais acesso. Talvez seja isso. Preciso te falar do estudo Coração Verde em Louisville, Kentucky. Algo incrível. Pegaram esta área de 10 km² em Louisville, Kentucky, uma área urbanizada, e mediram o PCR de alta sensibilidade de todos. O que é isso? Proteína C reativa de alta sensibilidade. É um marcador de inflamação e correlacionado a coisas ruins como AVC e ataque cardíaco. Assim, níveis altos de PCR não são bons.
Eles mediram 700 pessoas. E então, eles realizaram algo extraordinário. Eles compraram 8.000 árvores maduras, cavaram buracos e plantaram 8.000 árvores com folhas numa área de 10 quilômetros quadrados. 2 anos depois, avaliaram os 700 participantes, repetiram a PCR de alta sensibilidade, que baixou de 13% a 20%, resultando em redução de 10% a 15% nos AVCs. Não alteraram seu status socioeconômico, nem começaram a se exercitar. E assim, isso meio que atinge o cerne da ideia de que a vantagem que vemos com espaços verdes tem a ver com outra coisa que não estamos medindo. Eu realmente acredito que. Também falaremos sobre o ar fresco que elementos como estas plantas, mas bem maiores. Esta é como um bonsai, mas árvores reais trazem benefício. E o que estas plantas representam, mais uma vez, são essas coisas que não aproveitam outras partes do corpo em termos das cadeias, que as tornam maiores, pois elas oferecem um benefício, mas você não pode obtê-lo se estiver dentro de casa. Então, o que devemos fazer sobre isso em termos de como? Que mudanças eu deveria fazer na minha vida para aproveitar isso? Esta é uma mar. Esta marca aqui se chama Boncharge. Eles fazem estes dispositivos de luz vermelha, as saunas, cobertores, máscaras. Na verdade, eles me patrocinam porque eu comecei a usar isso e acho que eles descobriram. Comecei a usar por causa da minha namorada. Ela usava todo dia, fiquei curioso e, como sempre, sou cético. Sim. Então eu fui na internet e comecei a ver algumas pesquisas e fiquei chocado. Para mim, não fazia sentido que uma máscara ou qualquer dispositivo de luz vermelha pudesse ter um impacto tão profundo na minha saúde. Eu não acreditava nisso. Para começar, para mim era coisa de charlatão. Mas não pude refutar. Todos os estudos que você citou confirmaram um impacto profundo. Minha namorada está sempre certa, como já disse. Ela está sempre à frente e certa. Comecei a usar a máscara dela. Agora tenho uma da Boncharge. Sim. Você recomenda esse tipo de coisa? Eu acho que é razoável. Vou dizer o seguinte: se você está recebendo luz infravermelha suficiente do sol, o que se vê em estudos, não especificamente com a máscara, mas com outras coisas, é que essas outras áreas não são tão eficazes. É quase como dizer que se você já tem uma dieta rica em vegetais e frutas, comer um limão a mais não trará grandes benefícios. Então, o que você faz? Como médicos, meus turnos são das 7 horas às 19 horas. No hospital, não consigo sair. Então, no almoço, tento ficar ao sol o máximo que posso por 15 minutos. E se você mora em um país nublado? Essa é uma boa pergunta. As nuvens, por serem moléculas de água, absorvem grande parte da luz infravermelha. E o problema é que esse é exatamente o tipo de luz que você quer receber. Mesmo nublado, ao ar livre, você capta mais luz infravermelha do que dentro de casa. Sim. Ok, então eu ainda recebo a luz que preciso. Quando nublado, não recebo muito. Exato. Há algo que eu possa fazer se estiver nublado e eu for ficar dentro de casa? O que eu faço então? Sim, a luz. O tipo de luz que temos aqui dentro. Tipo estas? Como estas. E, na verdade, acho que o Reino Unido e os Estados Unidos são bem parecidos nisso. Não conseguimos mais comprar lâmpadas incandescentes. Usamos LED ou fluorescente. E se você pensar no que eles fizeram em termos dessas lâmpadas, as lâmpadas incandescentes antigas costumavam emitir um espectro bem amplo. Um espectro que ia desde, você sabe, do azul próximo até a luz infravermelha. O modo como tornaram as lâmpadas mais eficientes foi dizer: vamos parar de usar energia para emitir essa luz que não vemos e dar um espectro muito estreito de luz que podemos ver. Pense no que fizeram. Pela primeira vez na história da humanidade, estamos sendo expostos à luz em um espectro muito limitado, sem qualquer outra coisa. Sempre na história da humanidade, quando acendíamos uma vela, quando saíamos para a luz do sol, quando tínhamos um lampião de querosene, recebíamos o espectro completo. Ou seja, nunca tínhamos luz azul sem luz vermelha. Agora, começamos a ter luz azul sem luz vermelha. Então troco as lâmpadas. É difícil, pois você não consegue mais comprar lâmpadas incandescentes, o que me leva a dizer que, pelo menos nos EUA, temos leis que proíbem a venda regular delas por eficiência energética. No Google, digitei lâmpada incandescente. Existe algo chamado lâmpada de serviço geral, que é o tipo de lâmpada que você pode usar. Mas se você quiser comprar uma,
Uma lâmpada para colocar no micro-ondas ou uma lâmpada para um tipo especial de lustre, essas ainda estão disponíveis. Você ainda consegue lâmpadas incandescentes para isso. E quanto a esses tipos de lâmpadas, isso é uma lâmpada incandescente? É uma lâmpada incandescente, mas para essas luzes especiais. Estou falando da boa e velha lâmpada, a 90, ou da lâmpada comum de rosquear. Aquelas de 120 watts estão ficando mais difíceis de encontrar. Você não consegue achá-las em qualquer Home Depot. Então, Glenn Jeffrey, E esta é uma pré-publicação que ele fez. Ele pegou pessoas que trabalhavam neste ambiente com lâmpadas LED. Na verdade, ele não revisou nem publicou, mas está online. Então, não estou falando nada indevido. E o que ele fez com 22 pessoas foi trocar as lâmpadas de LED existentes por lâmpadas incandescentes. E houve uma melhora de 25% na diferenciação de cores no estudo dele. O quê? Elas conseguiam distinguir cores 25% melhor do que quando estavam expostas a lâmpadas de LED. Quando eu digo lâmpadas de LED, são aquelas com forte emissão de luz azul. Então, por que isso? A retina, que fica no fundo do olho por onde a luz entra, tem cones que são tremendamente ativos metabolicamente. Eles estão sempre se atualizando, enviando sinais neurais para o cérebro. E é o tecido do corpo com a maior quantidade de mitocôndrias, porque elas precisam fornecer muita energia. Conforme a pessoa envelhece, essas mitocôndrias não produzem a mesma quantidade de energia. Portanto, a capacidade dos cones de obter energia para realizar seu trabalho é menor, e eles não desempenharão tão bem suas funções. Se você talvez puder aumentar a quantidade de produção de energia daquelas mitocôndrias, você poderia melhorar a capacidade de percepção visual. E o Glenn Jeffrey já fez esse estudo, no qual ele, por apenas 3 minutos, luz de 670 nanômetros, similar à máscara nos olhos, só de manhã, melhorou a capacidade daquelas pessoas de visualizar e, de fato, enxergar. E o que isso implica para a saúde geral? Elas distinguiriam melhor as cores e melhorariam a visão. Basicamente é isso que significa. A questão volta à sua primeira pergunta no podcast. Qual o efeito da baixa energia mitocondrial? Bem, depende do tecido onde a mitocôndria está. Se for no olho, terá uma melhor percepção visual. Se no cérebro, é demência. Entende o que quero dizer? Então, o que vemos é que uma infinidade de doenças diferentes são afetadas pelo sol. Eu desafio qualquer um a fazer isso. Se você olhar uma publicação nos Estados Unidos, eu já vi onde eles mapeiam a quantidade de mortes em um dia do calendário, doença cardíaca, doença respiratória, doença renal, pneumonia, todos os tipos de doenças, doenças infecciosas, doenças não infecciosas, você verá um padrão muito claro. O número máximo de mortes todos os anos ocorre um mês após o dia mais curto do ano. Então, dezembro, janeiro. Vemos o maior número de mortes por gripe nessa época. Vemos o maior número de mortes cardíacas nessa época. Vemos o maior número de mortes renais nessa época. Você pode pensar, bem, isso ocorre porque as pessoas se reúnem no Natal, espalhando mais germes. E também temos o Dia de Ação de Graças no fim de novembro, nos Estados Unidos. É o que acontece. O problema é que, na Austrália, que está no outro extremo, quando é o dia mais longo do ano para eles, o dia mais longo do ano para eles é em dezembro. E é quando tem o menor número de mortes, embora se reúnam para o Natal em dezembro. Assim, esse argumento não se sustenta. É exatamente o oposto. O maior número de mortes na Austrália, no hemisfério sul, ocorre de junho a julho. É o inverno deles. Então, o que se observa é que as mortes estão correlacionadas com a duração do dia. É por isso que sempre que eles precisam. Sempre que mostram as mortes ao longo do ano, eles precisam fazer um ajuste sazonal. E a duração do dia é um indicador da quantidade de luz solar? É bem mais provável que receba luz solar no dia mais longo do ano do que no mais curto, especialmente quando. E isso é notório. Há meses, principalmente para quem faz turno, tipo das 7 horas às 19 horas, literalmente. Tipo, em dezembro e janeiro, você não verá o sol,
pois sai para trabalhar antes do amanhecer e volta para casa muito depois do pôr do sol. Assim, você não consegue ver o sol. Então você poderia passar literalmente semanas sem ver o sol. Existe um horário ideal do dia para tomar sol? Sim. Então, o horário ideal para tomar sol seria, para aqueles preocupados com os danos da radiação ultravioleta, como falamos, quando o sol está baixo no céu, isso será benéfico porque o ultravioleta não consegue penetrar obliquamente na atmosfera tão bem quanto a radiação de ondas longas. Então, quando o sol está nascendo, De manhã? pela manhã, e quando o sol está se pondo, à noite. Nesses momentos, você receberá proporcionalmente mais luz infravermelha e a menor quantidade de luz ultravioleta. Quando o sol está no auge, ao meio-dia, você recebe mais luz infravermelha, mas também muita radiação ultravioleta. E se você não é alguém que se expõe muito ao sol, talvez queira evitar esse período do dia. Ou, como já mencionamos, use um chapéu de abas largas. Vista roupas. Mais roupas, pois, como já dissemos, a luz ultravioleta não atravessa bem as roupas, mas a infravermelha sim. Importa onde o sol bate no meu corpo? Não. Então, se eu for lá fora com um chapéu grande, obviamente vai cobrir meus olhos, meu rosto. Mas nas minhas pernas, sim. Para o que estamos falando das mitocôndrias, não fará diferença. Contudo, se falarmos de ritmo circadiano, de ajustar o ritmo circadiano, o caminho é pelos olhos. Assim, otimize a luz ocular. Sim, esse tipo de luz chama-se luz SAD. Sua pergunta era sobre qual parte do corpo a luz precisa tocar. Então, para o efeito das mitocôndrias e os efeitos metabólicos, não deve importar, ok? Contudo, para este tipo de luz, o que estamos buscando é o ritmo circadiano, um sistema completamente diferente do que estamos falando. Não é mitocondrial. Isso está relacionado ao relógio interno do seu cérebro, que regula o que acontece no corpo. Essa luz tem aproximadamente 10.000 lux, que é uma unidade de medida de brilho. E os estudos mostraram que, quando se projeta esse tipo de luz nos olhos, é a forma de ajustar o ritmo circadiano. Sabe, como se você. Se o seu relógio não estiver na hora certa, pode puxar um pino atrás para acertar a hora? Sim. Esse ato de puxar o pino e mudar a hora em que as coisas acontecem no seu corpo é mais afetado pela luz. E a luz pode, de fato, alterar isso, dependendo de quando você a usa. Se você usa a luz pela manhã, o que muita gente faz, elas usam luzes SAD. SAD é a sigla em inglês para transtorno afetivo sazonal. Essas luzes, principalmente pela manhã, não apenas regulam seu ritmo circadiano e o mantêm alinhado, mas também mitigam a depressão. Existe uma. Há uma parte no seu cérebro que recebe informações da luz, o núcleo perirrabenular. É um nome longo, mas fica lá. E se ele não for devidamente estimulado, pode causar depressão. Então, para as pessoas que residem em altas latitudes, mais próximas aos polos, onde o sol nasce muito tarde pela manhã e elas já estão no trabalho, isso pode, de fato, ser muito benéfico. Então, eu recomendaria. Você pode comprá-los bem baratos na Amazon por uns $20, mas eles devem ficar a 28 a 40 centímetros do seu rosto, e o que as pessoas devem receber é cerca de 3.000 lux-hora. E lux-hora significa multiplicar o lux pelas horas de uso. Então, 3.000 é o ideal. Como esta aqui tem 10.000 lux, você só precisa olhar para ela por cerca de 1/3 de hora, ou 20 minutos. E isso deve ser o suficiente. Então, isso substitui o ir lá fora? É um substituto para sair de casa, já que você vive em alta latitude onde o sol não aparece, e por causa do seu trabalho, isso vai ter esse efeito. Mas entenda que isso não substituirá o efeito que o sol tem nas suas mitocôndrias. Serve apenas para combater o efeito da falta de luz solar na depressão. Ok. E se eu estiver olhando para o sol através de uma janela? Isso vai depender da janela. Portanto, ela ainda estará reduzindo a quantidade de lux, então eu não recomendaria isso. Não diria que ficar dentro olhando pela janela é o mesmo que sair. Esse é o ponto 1. Outro ponto importante é que muitas janelas, principalmente as modernas, são feitas para reduzir a luz infravermelha. Quero que você me dê qualquer informação que tiver sobre a saúde luminosa, Sim, que vai melhorar minha vida, coisas que eu possa fazer amanhã. Uma é que vou sair para apanhar sol, de preferência de manhã. sim. Nós conversamos sobre essa lâmpada SAD, especialmente para pessoas que vivem em certos países com menos luz solar.
Correto. para acertar o ritmo circadiano e ajudar na saúde mental. Tem mais algo que eu possa pensar, fazer ou mudar? Sim. Assim como tínhamos no nosso mnemônico New Start, descanso e exercício ao mesmo tempo, e ainda assim, eles são meio que opostos um ao outro, é importante ter escuridão. Ok. É vital ter escuridão e isso é um problema real. Um dos maiores problemas é um estudo recente chamado Dias Escuros e Noites Claras, que se correlacionou com o aumento da mortalidade. Então, A maioria vive assim. esse é o problema. Temos dias escuros e noites claras, quando na verdade deveríamos ter dias claros e noites escuras. Então, tão importante quanto ter luz solar intensa e sair de casa no meio do dia, também precisamos começar a trabalhar para ter noites mais escuras. E como fazemos isso? Desligar. Afastando as telas dos nossos olhos. Isso é super importante porque as telas emitem muita luz. E a luz. O que acontece, e por isso é importante, na verdade, por duas razões, é que a luz que entra em nossos olhos à noite faz duas coisas. Primeiro, ela interrompe a produção de melatonina pela glândula pineal. A melatonina é um potente antioxidante, bastante benéfico. A segunda coisa que ela faz é confundir seu ritmo circadiano. Seu ritmo circadiano foi feito para ver luz como dia. Se os seus olhos estão vendo luz, seu cérebro pensa que é dia. Assim, se seus olhos veem luz às 22 horas, seu ritmo circadiano pensa: cometi um erro, achei que eram 22 horas. Não devem ser 10 horas, porque, olhe, há luz. Então, o que ele vai fazer é se ajustar e atrasar tudo, porque está dizendo: bem, não podem ser 10 da noite. Deve ser 6 da tarde. E assim, quando você normalmente se sentiria cansado e com sono lá pelas 10 da noite, depois de vários dias fazendo isso, você só vai sentir sono à 1 da manhã. Esses aparelhos emitem muita luz azul, certo? Tem como desligar isso eficazmente? Na verdade, muitos deles vêm com vinculados ao relógio, onde depois de uma certa hora da noite, ele mudará seu espectro para um espectro mais vermelho, emitindo menos luz azul. O problema é que, embora o sensor nos seus olhos seja mais ajustado para a luz azul, não se trata apenas de luz azul. Então, a melhor solução é apagar a luz. A segunda melhor solução é ter uma mudança mais para o vermelho, ou, sabe, usar estes óculos à noite. Estes são bloqueadores de luz azul. Eles visam eliminar o azul, mas ainda recebo luz, e isso basta para cessar a produção de melatonina. Mesmo com eles? Sim, Mas eles ajudam? são melhores do que não apagar a luz. E você diz que a luz ainda entra porque ela vem por cima? Mesmo aquela luz ali ainda vai vazar e acabar afetando. Vaza para essa parte do espectro e cessa a melatonina. Sim, Então, os olhos são como que o barômetro para. correto. Que horas são? Correto? E o problema é que, mesmo de olhos fechados, a luz as atravessa. O que você acha dessas máscaras de dormir? Acho que são ótimas. Em relação ao fato de que agora sabemos que fechar as pálpebras ainda permite a entrada de alguma luz. Então, se você está num ambiente em que o controle da luz é impossível, como na cidade, e mesmo com persianas fechadas, a entrada de claridade, as máscaras podem ser muito benéficas. Não recomendo luzes noturnas nos quartos. Não recomenda. Não, mesmo rádio-relógios ou ar-condicionado com visores de LED são apenas poluição luminosa no seu quarto. O quarto deve ser o mais escuro possível. E se as lâmpadas que tenho não tiverem luz azul? Acho que minha namorada pôs algumas ao lado da cama. Elas ainda não são boas? Novamente, o ideal é sem luz. Em segundo lugar, luz sem azul. E o pior é, bem, a luz azul. E luz de velas? Interessante, teve um estudo feito, onde eles compararam uma pessoa lendo um livro à noite com a luz de uma lâmpada brilhando sobre ele, contra o LED, sabe, tipo um Kindle ou algo assim, ok? O que eles descobriram foi que o Kindle emitia muito mais luz do que simplesmente ler o livro com a lâmpada, e isso atrasou o início do sono. Então, O que atrasou o sono? Kindle. O Kindle. Sim, atrasou o sono o bastante para desregular o ritmo circadiano e cessar a produção de melatonina. A vela é ótima, mas o único risco é o de incêndio. É, porque se você adormecer com isso.
Então, o tópico era vitamina D, que nós abordamos. Suplementos de vitamina D funcionam? Sim, claro. Eles funcionam. Testaram. Sim, vários estudos foram publicados. Martineau, no British Medical Journal, publicou uma meta-análise de ensaios randomizados, mostrando que suplementar vitamina D diariamente reduzia o risco de síndrome torácica aguda. Houve um outro estudo recente que revelou que 2.000 unidades internacionais diárias de vitamina D diminuíram o risco de todas as condições autoimunes: artrite reumatoide, doença de Crohn, colite ulcerativa e assim por diante. Esse foi um estudo que veio a público e que, de fato, revisamos em nosso canal MedCran. Porque eu já ouvi no passado que muitos suplementos vitamínicos que tomamos nem chegam à corrente sanguínea. Sim, então, a vitamina D é muito interessante. É um suplemento e é uma vitamina, mas também é um hormônio. Ela manipula, na verdade. A produção de DNA é bem interessante, mas esses ensaios são bem descritos. Então, sobre a condição autoimune, este estudo visou doenças cardíacas. Eles tinham 2 grupos, um com ômega 3 e vitamina D e o outro somente com vitamina D. E no grupo da vitamina D, notou-se uma redução estatisticamente significativa e notável de condições autoimunes. Eu também tomo vitamina D, e aqui está o ponto crucial. A minha preocupação é, se você vai suplementar com vitamina D, certifique-se de verificar seus níveis. Por quê? A razão é porque é uma vitamina lipossolúvel e é possível tomar em excesso. E se tomar demais? Pode afetar o metabolismo do cálcio e você pode ter problemas com níveis muito altos de cálcio. É extremamente raro, mas isso pode acontecer. E não quero dizer isso como se eu desencorajaria a suplementação, pois ela pode ser boa, mas é preciso verificar os níveis em algum ponto para saber como está. Outra razão é que, dependendo do biotipo e da cor da pele, pessoas com pele mais escura têm mais dificuldade em produzir vitamina D. Precisam mais tempo ao ar livre, ainda mais em altas latitudes. Então eu, no Reino Unido, preciso mais de sair? Será mais difícil para você produzir tanta vitamina D quanto alguém que vivesse em latitude mais baixa ou tivesse pele mais clara, sim. O que a vitamina D faz no meu corpo? Boa pergunta. Muitas coisas. A vitamina D, se você olhar a estrutura da vitamina D. Na verdade, eu pesquisei sobre isso na faculdade. Eu produzia o material para os pós-graduandos. É uma molécula lipossolúvel, e por ser lipossolúvel, ela consegue penetrar diretamente no núcleo e se ligar ao DNA, combinando-se com proteínas que, de fato, afetam a transcrição do seu DNA. Então, dependendo do tipo de célula, pode causar muitas mudanças. Afeta o metabolismo do cálcio e existem receptores de vitamina D no sistema imunológico. Então, afeta seu sistema imunológico, metabolismo do cálcio e muito mais. Minha equipe pesquisou e descobriu que aproximadamente 1 bilhão de pessoas no mundo têm deficiência de vitamina D. E cerca de 50% da população mundial tem níveis insuficientes de vitamina D. Com certeza, sim. O problema é que, à medida que o mundo se torna mais industrializado e, consequentemente, mais próspero, as pessoas conseguem construir habitações e climatizá-las. E nós, como humanos, evitamos os extremos. Não gostamos de coisas nem muito quentes, nem muito frias. Seja franco, em nossos carros temos controle de clima. Podemos ajustar e essa será a temperatura. Há outras implicações, talvez sobre hidroterapia, se chegarmos lá, mas o problema é que não gostamos de extremos. Não gostamos de nos expor ao sol e, quando não o fazemos, sofremos as devidas consequências. É possível obter vitamina D sem suplementação e sem se expor ao sol? Sim, está em certos alimentos. Cogumelos, por exemplo, alguns tipos de peixe. Eles têm vitamina D também. É uma pergunta estranha, mas nosso corpo sabe. De quais alimentos temos carência? O que eu quero dizer é, se eu tiver deficiência de vitamina D, você acha que uma parte do meu corpo sabe que eu comer cogumelos? E me dá fome de cogumelo. Não sei sobre isso, mas posso dizer o seguinte. Em pessoas que não dormem o suficiente, nós tendemos a ter uma predileção por comer mais alimentos ricos em carboidratos. Isso nós sabemos. Ok. E é por isso que,
É por isso que muitos cientistas acreditam que pessoas que não dormem o suficiente tendem a fazer escolhas alimentares que levam ao ganho de peso. Destes cards que restam, o novo New Start. Qual quer discutir em seguida? Água. Água. Ok. O que quer dizer com água? Muitos acham que bebem o suficiente. Bem, primeiramente, acredito que não bebemos água o suficiente, mas o quê? Todos falam, você sabe, do uso interno da água. E isso faz sentido, mas como eu estava dizendo antes, o uso externo da água pode ser muito mais impressionante e tem a ver com a temperatura corporal e com o sistema imunológico. Então falaremos sobre água, mas primeiro definamos o contexto. O seu sistema imunológico é dividido em dois grandes grupos, o inato e o adaptativo. Nós nos familiarizamos muito com o sistema imunológico adaptativo durante a Covid, porque só se falava em anticorpos e antígenos, e no fato de que o SARS-CoV-2 estava mutando e se as vacinas que produziam anticorpos contra ele ainda seriam funcionais. Tudo isso onde há literalmente uma chave com fechadura que encaixa e gira a tranca, e esses anticorpos que se encaixam, isso é o sistema imunológico adaptativo. É crucial, mas ele completamente elimina ou simplesmente retira da discussão o sistema imunológico inato. O sistema imunológico inato é a primeira linha de defesa do corpo. O que ocorre é que existem células circulando, como monócitos e células natural killer, e muitas outras, que percorrem o corpo constantemente buscando algo que lhes pareça estranho, e ele consegue identificar com base nos padrões moleculares desses invasores que eles não deveriam estar ali e que devem ser devorados. O principal efetor deste sistema imunológico inato é uma substância chamada interferon. O interferon é uma molécula extremamente importante para o corpo e possui uma eficácia notável. É tão incrivelmente eficaz na prevenção de infecções virais que praticamente todas as infecções virais que afligem o corpo humano hoje em dia possuem um mecanismo de defesa contra o interferon. É, portanto, um pré-requisito fundamental. Não há vírus que se considere respeitável que possa imaginar que vai conseguir infectar o corpo humano sem primeiro ter que lidar com a questão do interferon. Ponto final. Considere o interferon como o segurança do banco. Se você pretende assaltar um banco, precisa ter um plano de como vai lidar com o segurança. Caso contrário, não vai obter o dinheiro. Isso faz sentido? Sim. Na verdade, foi publicado um artigo há alguns anos onde eles falavam sobre essa batalha entre o interferon e os vírus emergentes e o que os vírus estão fazendo para tentar contornar o interferon. Você deve se lembrar que em 2002 tivemos um surto de algo chamado SARS, que foi especialmente grave na China, mas também no Canadá. O motivo pelo qual conseguimos conter aquele surto foi que todos que contraíram SARS desenvolveram febre. Assim, foi fácil identificar essas pessoas, permitindo-nos hospitalizá-las e isolá-las de forma eficaz. O problema com o SARS-CoV-2 e, na verdade, muitas infecções, como o resfriado comum, é que nem sempre se tem febre. Febre é crucial. E você pensa, o que isso tem a ver com água? Já vamos falar. A produção de interferon aumenta com a temperatura e o mecanismo da febre do corpo. O mecanismo da febre é um dos modos que o corpo utiliza para. Ele avisa o corpo que precisa aumentar o interferon para lidar com a infecção viral. É por isso que sentimos calor. Você sente calor. Na verdade, você pode sentir frio. E a razão pela qual você pode sentir frio e até ter calafrios é porque a maneira como você se sente é um produto da sua temperatura e da configuração do termostato do seu corpo. Então, se o termostato do seu corpo estiver indicando, ok, aqui estamos em 37 graus Celsius, e você contrair uma infecção, o corpo irá reagir dizendo, opa, temos uma infecção e precisamos elevar a temperatura corporal. Estamos indo de 37 graus para 38 graus, ou 38 graus. Como a sua temperatura corporal real está abaixo de onde seu corpo quer que ela esteja, você vai sentir frio, vai tremer para tentar aumentar essa temperatura, e assim ela sobe. Agora, quando a febre passa e a infecção acaba e a temperatura baixa, você vai suar. Então, se a pessoa está suando, a febre está baixando, a temperatura diminuindo. Então, normalmente você vai sentir frio, vai sentir que está tremendo, vai querer ir para a cama e se cobrir, e é aí que sua temperatura sobe. Isso. E isso tem uma razão, porque o que acontece quando a temperatura do seu corpo sobe é que se cria um ambiente onde o vírus não consegue replicar-se muito bem. Na verdade, nenhum vírus se replica bem em altas temperaturas, incluindo o SARS-CoV-2. É também um sinal
para o seu corpo produzir mais interferon. Foi publicado um estudo no ano passado em que analisaram ratos, que, a propósito, têm a mesma temperatura corporal que nós, e descobriram que havia umas 5 proteínas reguladoras diferentes, todas levando a um ponto final, que era produzir uma coisa chamada interferon. A produção de todas elas aumentou consideravelmente quando a temperatura do seu corpo passou de 37 para 38 graus. Isso está basicamente logo abaixo de uma febre, certo? Então, o ponto principal que retirei de tudo isso foi que não deveríamos tratar febres, a menos que fossem tão elevadas a ponto de poderem surgir outras complicações, como, por exemplo, aceleração dos batimentos cardíacos ou convulsões. Contudo, fazemos isso frequentemente. Tratamos as febres porque nos sentimos mal e cremos que, ao combatê-las, nos sentiremos melhor. No entanto, o que de fato fazemos é minar o sistema imunológico, já que parte de sua resposta é produzir febre, e a febre, por sua vez, gera interferon. Sem querer superestimar isso, mas vamos comparar o sistema imunológico inato com o adaptativo. O sistema imunológico adaptativo é bastante específico para uma variante particular de um vírus e para um vírus que sofre mutações muito rapidamente, como o SARS-CoV-2. A imunização pode ser bastante eficaz em termos de ligação, mas se esse vírus sofrer mutação, essa ligação será afetada de alguma forma. Pode não afetar a hospitalização, mas talvez impeça a infecção. Entende o que quero dizer? As variantes alfa, delta, ômicron e etc. foram umas das diferentes variantes. Essas são mudanças materiais para o sistema imunológico adaptativo. Para o sistema imune inato, o interferon. Não importa, o interferon é tão eficaz contra a alfa quanto foi para a delta e como seria para a ômicron. Então vamos recapitular. Água. Nós afirmamos que a água possui um calor específico deveras elevado, o que quer dizer que, se eu aplicar água quente no corpo humano, ela consegue transferir calor, por isso as pessoas se queimam com água fervente. Obviamente não queremos queimar ninguém, mas se pudermos colocá-los numa sauna, num spa, ou usar toalhas quentes e aplicá-las no corpo humano para aquecê-lo e fazê-lo transpirar, em outras palavras, se pudermos induzir febres artificiais em pacientes que têm essas infecções. Existem evidências de que a resposta do interferon será de facto aprimorada. Houve um estudo que analisou linfócitos retirados do corpo humano e, em diferentes temperaturas, ao atingir cerca de 38, 39 graus, houve um aumento extraordinário, 10 vezes maior, no interferon, que é exatamente o que se quer. Agora, como sei da importância do interferon em casos como a Covid-19? Bem, houve um estudo que demonstrou que altos níveis de interferon se correlacionavam com infecções mais brandas, de infecções por SARS-CoV-2 e que pessoas com baixos níveis de interferon tinham infecções muito graves de Covid-19. Então você está sugerindo que deveríamos ir à sauna com mais frequência? Sim, e isso se baseia em dados que foram extensivamente documentados e estudados. Muito bem documentados no universo da sauna finlandesa. Assim, as pessoas que frequentam a sauna 4, 5, 6, 7 vezes por semana têm maior probabilidade de ter menos mortes por doença cardiovascular do que pessoas que usam a sauna uma vez por semana. E na Finlândia, uma vez por semana é o padrão. E por que dizem para fazer a terapia de calor e frio juntas? Então, eles fariam. Eu argumentaria que a razão pela qual se tem defendido isso, e isso remonta a uma série de artigos escritos há mais de 100 anos, é que o que você está fazendo quando está no calor por um longo período, digamos 20 minutos na sauna, é que você está aquecendo o corpo, e o propósito principal disso é aumentar a temperatura corporal. O que o frio no final faz, eles acreditam, são duas coisas. A primeira coisa que ele faz é causar vasoconstrição. Quando você aplica frio ao corpo por um breve período, causa-se uma vasoconstrição superficial. Dessa forma, ao terminar, você não perde tanto calor através desses vasos sanguíneos, mantendo a temperatura corporal central mais elevada por mais tempo, que é exatamente o que se almeja. Outra função da água fria é a vasoconstrição. É amplamente reconhecido que, ao tomar um banho frio, os vasos sanguíneos se contraem. E quando se observa um vaso sanguíneo transversalmente em um indivíduo vivo e com circulação ativa, nota-se uma série de glóbulos brancos aderidos à superfície interna do vaso. Quando aquele vaso sanguíneo se contrai,
Muitos dos glóbulos brancos que estavam presos são lançados na circulação. Chamamos a isso de desmarginação. O frio tem duas funções no final. Não precisa ser muito tempo, talvez apenas 1 minuto. Ironicamente, faz com que sua temperatura corporal se mantenha mais alta por mais tempo. E 2, demarginação. Então isso é água, que é o W. Dentre esses, qual você escolhe agora? Qual o mais interessante? Sobre o ar. Ok. Bem brevemente. Então, nós dissemos que o ar é não apenas a ausência de toxinas, mas benefícios reais. Primeiro, bom oxigênio. Queremos eliminar o dióxido de carbono, sobretudo em locais sem ventilação. Isso não é bom. Mas há, na verdade, vários estudos que analisam plantas e árvores, e o fato de que elas podem emitir fitoncidas. O quê? Estes são compostos aromáticos que a árvore realmente exala, e quando buscamos analisar o efeito desses compostos no corpo humano, eles são, de fato, bastante benéficos. Eles interagem e elevam nosso sistema imunológico, nos deixando mais relaxados. Existem muitos dados na literatura japonesa sobre isso, no que eles chamam de florestas de cipreste hinoki, onde eles observaram estes CEOs. Este é um podcast sobre Chief Executive Officers. Há estes Chief Executive Officers no Japão, e eles os tiraram de seus trabalhos e basicamente os levaram para as montanhas de cipreste hinoki e os fizeram caminhar, fizeram exames de sangue e descobriram que as células natural killer, que são tão importantes para a imunidade, não só aumentaram em número, mas também. As enzimas em seu interior que combatem doenças ou vírus também demonstraram um aumento. Então, quando os trouxeram de volta para a cidade no Japão, eles os hospedaram em hotéis e infundiram alguns desses químicos, esses fitoncidas, como são chamados, produzidos naturalmente, e tiveram quase exatamente os mesmos efeitos nesses indivíduos. Então, as plantas e a natureza podem nos dar mais do que ar puro, químicos que nos ajudam a combater doenças? Certo, temos a dicotomia, dentro versus fora. O que se ganha lá fora? Já falamos de exercícios. Já falamos sobre luz solar, e agora estamos adicionando o ar fresco, não apenas pelo fato de ter poucos poluentes, o que é certamente muito importante, mas pelo fato de que quando você está perto de plantas, perto de árvores, pode realmente haver um benefício. A propósito, o benefício que eles descobriram durou cerca de 7 dias. Então, sair apenas um dia por semana pode de fato trazer esse benefício. Penso muito em dióxido de carbono, sabe? Passo muito tempo gravando neste estúdio. E este é o nosso grande estúdio em Los Angeles, mas no Reino Unido começou numa sala bem pequena. Sim. E não havia ar-condicionado. Às vezes fico aqui por horas com um convidado reciclando CO2. E li estudos sobre o impacto no meu desempenho cognitivo e... Sim, tudo verdade. No nosso canal, com Meg Crane, tivemos o Dr. Joseph Allen, da Escola de Saúde Pública de Harvard, e foi ele quem nos mostrou isso. Quer dizer, ele literalmente tinha o medidor de CO2, e só de abrir um pouco a janela, permitiu que o dióxido de carbono saísse e baixou os níveis. Super importante, com certeza. E para quem trabalha em escritórios, viaja ou passa muito tempo em locais fechados, o que devem considerar e como podem otimizar a qualidade do ar? Bem, o substituto para isso é o dióxido de carbono, como mencionamos. Abrir uma janela ou uma porta que possa ser aberta com segurança sem comprometer a segurança são todas ações que seriam muito benéficas, até baixar o vidro no carro, e talvez nos certificarmos de desligar o botão de recirculação quando estamos a conduzir. É muito importante. Tenho amigos que não ficam em certos quartos de hotel, a menos que a janela abra, porque, em muitos, especialmente, que são altos, não dá para abrir janelas. E há vários aparelhos que no nosso estúdio do Reino Unido, menor, achamos na Amazon, não super caros, que às vezes colocamos no chão do estúdio só para ver. Como estamos? Vou deixar alguns links na tela, caso alguém queira ver os níveis de CO2 no ambiente em que estiver. Sim. E o próximo na lista? Bem, falamos sobre Exercício. exercício, nutrição, temperança. Muitos falam, poucos sobre. Quando você diz confiança, você quer dizer fé religiosa. Vários estudos científicos têm analisado a confiança em Deus e como ela se relaciona com a ansiedade.
Vários estudos já demonstraram que indivíduos com fé e confiança em um Deus ou em uma religião que lhes oferece suporte e não o contrário, conseguem ter menos ansiedade e depressão, além de fazerem parte de uma comunidade de fé com a qual podem interagir e obter apoio. E eu acho que a literatura, embora a ciência por trás disso não seja tão rigorosa quanto seria para, tipo, um ensaio clínico randomizado com placebo, há muitas associações a serem consideradas aqui. É um dos pilares que acredito ajudar com todas essas conexões. O que você acha que está acontecendo? Você está me dizendo que pela literatura, pessoas que têm fé em um Deus estão protegidas da depressão e ansiedade de uma forma interessante? Sim, essa é uma pergunta que muitas pessoas tentaram responder. E eles acreditam que tudo se resume a se você tem confiança em um Deus que está cuidando de você e está do seu lado. Então, esse tipo de relacionamento leva, digamos, não deveria dizer que leva a, pois implica causa. Digamos que está associado a uma redução da depressão, e particularmente a uma redução da ansiedade. E há ensaios clínicos randomizados onde eles. Quando em terapia, se você tem ansiedade, a terapia cognitivo-comportamental pode ser aplicada. Mas o que tem sido demonstrado, de forma randomizada e controlada por placebo, é que se uma pessoa tem fé, e você insere nessa terapia cognitivo-comportamental aspectos dessa crença, a terapia cognitivo-comportamental é ainda mais eficaz. Então, devo iniciar esta discussão dizendo que eu não acredito que nenhuma dessas coisas deva ser imposta às pessoas sem o consentimento delas. Portanto, eu trabalho em um ambiente de saúde. Então, eu vou lá e rezo por pessoas que não acreditam? Não, eu não faço isso. Então, isto é algo que sempre tem que ser feito, tem que ser solicitada a permissão. Você, crentes em Deus são mais saudáveis no geral? Todos os outros fatores. Parece que os dados indicam que sim. Elas têm mais amigos? Provavelmente sim, elas têm. Então, a questão é, será que as pessoas mais saudáveis e com mais amigos são mais propensas a ser religiosas ou é o contrário? E, às vezes, é difícil distinguir essas coisas. Mas imagino que haja uma grande força calmante que vem de acreditar em um poder superior. Com certeza. E a outra coisa interessante sobre tudo isso, como o programa Novo Começo, é que quando você olha para outras religiões específicas, muitas dessas coisas já estão incorporadas nelas. Os hindus são famosos por se levantarem e saudarem o sol. Acabamos de falar dos benefícios da luz solar. Não falamos muito de nutrição, mas o jejum é parte importante. E os muçulmanos, claro, parte da sua crença e prática religiosa envolvem o jejum, especialmente durante o período do Ramadã. Então, Várias religiões têm práticas de quente e frio, certo? sim, Ou na história. sim. E por outro lado, eu diria que também foi demonstrado que se você tem um relacionamento não saudável, como se você acredita em um Deus vingativo, ou que está querendo te pegar, ou que vai te fazer algo a menos que você faça outra coisa, isso também demonstrou ter um impacto negativo. Então, depende do tipo de relacionamento que você tem. O que você vê na sua prática? Porque você disse que está lá no fim da vida das pessoas. Sim, infelizmente, às vezes sou a última pessoa que elas veem. E você começa a perceber que a morte é inevitável e que não pode evitá-la. Quero dizer, a morte é inevitável, e tudo o que fazemos na medicina é atrasar o inevitável. Então, o que procuramos fazer, e tenho um colega que é bastante filosófico a respeito disso, é nos certificarmos de que, ao acontecerem essas coisas, elas ocorram com dignidade, e que celebremos a vida da pessoa, assegurando que tudo seja feito da forma como ela desejaria que fosse realizado. O que as pessoas dizem quando estão prestes a morrer? As pessoas se tornam é muito diferente para cada um. Mas elas podem se tornar muito cautelosas e eu tenho visto contrastes tão marcantes. As pessoas estão prontas para ir embora, sentem que já fizeram o que tinham que fazer e não querem mais nada a fazer. Tipo, nós estamos lá para adiar a morte, certo? Estamos lá para colocá-los no ventilador ou dar-lhes o remédio, e você se surpreenderia. Pessoas que parecem, você sabe, relativamente saudáveis, mas que algo facilmente corrigível está acontecendo, dizem, não, eu não quero isso. Eu escolho não ter isso. E devemos respeitar o que eles escolhem. Claro, precisamos educá-los para que façam a escolha certa. Mas depois que recebem toda a informação, no final, são eles que tomam a decisão. Então as pessoas escolhem a morte?
Quando podemos intervir de formas artificiais, eles preferem não ter isso e escolhem a morte. Sim, Existe algum caso em particular que te mudou? sim. Houve um caso que me mudou, mas não da maneira terrível que mencionamos. Isso foi, na verdade, um milagre. Eu vi um milagre acontecer, e para mim foi no começo da minha formação. Então, isso me fez pensar duas vezes em ser um médico prognóstico. Isto. Um médico prognóstico? Sim, dizer, nunca mais andarás, ou só tens 2 anos de vida. Devo ter faltado a essa aula na faculdade de medicina. Não fui nesse dia. Ele era um jovem. Ele tinha câncer testicular. E ele foi para a operação. A cirurgia ao câncer testicular foi um sucesso. Durante a cirurgia, algo aconteceu. Ele não recebeu oxigênio suficiente no cérebro e saiu da operação com lesão anóxica cerebral. Ele devia ter uns 20 e poucos anos e tinha uma esposa jovem. Eu tinha começado a trabalhar nesse rodízio como residente e tínhamos preceptores. Na medicina, eles estão acima de você. E o que dizem é a palavra final. É o que acontece. E o médico da UTI. Estávamos cuidando do paciente porque ele estava no ventilador, mas o neurologista que avaliou tudo disse: olha, ele não vai acordar. Ele tem uma lesão anóxica cerebral grave. Já vimos os exames. Isto é o que vai acontecer e assim sendo, por conseguinte. Todos os dias o víamos e ele era só um tremor, um caos. Lá, ele mal tremia, os olhos reviravam, sem reação, nada. E todos os dias, a esposa dele, uma mulher jovem, vinha visitá-lo. Ela simplesmente não conseguia aceitar que ele permaneceria naquele estado pelo resto da vida, que uma hora ele iria despertar. E então, ela ficava ao lado da cama dele, cuidando dele e garantindo que tudo estivesse em ordem. E até nos pedia para colocar uma mistura especial, feita por ela em casa, na alimentação por sonda para ajudá-lo a melhorar. E nós a acompanhávamos, mas eu olhava para os meus superiores e eles pensavam: ela não compreende a situação, ele nunca mais vai acordar. Então é isso que estou vendo. Um dia ela entrou e ela simplesmente tinha este sorriso no rosto. Ela estava em paz e sorridente. Eles eram um casal hispânico, então pedimos a um tradutor que nos explicasse. E ela nos disse, ela falou: eu tive um sonho na noite passada. Sonhei que ele ia voltar para casa. E ela estava convencida. Absolutamente feliz, radiante. E nós? Essa senhora é louca. Ela não compreende o que está se passando. Bem, os dias foram passando, as semanas se escoando, e, certo dia... E onde eu fazia a ronda era nessa ala redonda de enfermagem, com o posto no centro e os quartos em volta. E estávamos a fazer a ronda aos pacientes e eu pude olhar e viu. Ele estava um pouco a tremer, mas estava a abrir os olhos. E eu disse: ele parece estar se concentrando um pouco. Os olhos dele parecem estar mais focados do que estariam normalmente. E ele meio que: eu apenas levantei a minha mão deste jeito e não é que ele. Ele levantou a mão tremendo e a abaixou. Eu disse: o quê? Ele acenou? Sim. O quê? E eu disse: vamos verificar isso mais uma vez. Para encurtar a história, levou meses. Mas ele saiu daquele hospital. 6 meses mais tarde, ele e a esposa retornaram, entraram na unidade como se nada de errado tivesse acontecido com ele e nos presentearam com uma grande cesta de flores para agradecer à equipe por tudo que haviam feito. Na minha cabeça, eu sabia que para a maior parte daquela equipe, na maior parte do tempo, as pessoas estavam apenas agindo por inércia, mantendo-o vivo, porque era o que ela queria. Quando havia sinais de que ele se recuperava, foi uma mudança completa. As pessoas ficaram maravilhadas. E o que isso causou em mim e na minha carreira foi que me fez pensar 2 vezes. Por que esse cara melhorou? Bom, ele tinha 22, era jovem, e normalmente, se algo assim acontece, será com alguém bem jovem, cuja mente é plástica, que consegue sobreviver a essa situação. Mas foi um milagre. Não posso dizer outra coisa. Todos os especialistas disseram que não ia acontecer, mas aconteceu. O que houve? Acho que ele tinha uma esposa muito amorosa que acreditava totalmente nele e algo ocorreu além do físico e do mental, talvez no plano espiritual. Eu realmente não sei. Acontece. É bem raro, e quando ocorre, é com pessoas jovens. Essa seria a parte médica do meu cérebro falando. Mas a outra parte diz:
Sabe de uma coisa? Eu só conheço uns 10%, talvez 5% do conhecimento do mundo. Não, do conhecimento do mundo. 1% do conhecimento mundial. Talvez eu tenha de 5 a 10% de todo o conhecimento médico do mundo, e a explicação deve estar nos outros 80 a 90% que desconheço. Acho que o que isso me ensinou foi que temos que ser humildes sobre o que sabemos. Há coisas que sabemos, e há coisas que não sabemos que não sabemos. Falamos da melatonina, essa substância, antes. Sim, Só queria terminar, pois tinha uma pergunta. Muitas pessoas tomam suplementos de melatonina à noite para ajudar a dormir. sim. Bom, ruim ou neutro? Acho que é bom em certas situações. Se você tem dificuldade em adormecer, uma pequena dose de melatonina, não mais que 5 miligramas, pode ser muito benéfica. Se você deseja adiantar o seu ritmo circadiano, em vez de atrasá-lo, a melatonina pode ser incrivelmente benéfica. Ela também é bastante útil para o jet lag. Também é benéfica para algumas doenças do sono, mas eu não recomendaria tomar grandes doses de melatonina rotineiramente sem nenhum outro motivo. E o trade-off? Você disse que tudo tem efeitos colaterais, certo? Então, tomar altas doses de melatonina pode, na verdade, te deixar mais irritável e... Irritável, sim. Ante. Apenas mentalmente irritável, sim. Como isso é? Coisas te irritam. Mais facilmente. Um transtorno de humor? Sim, com certeza. Algo mais sobre a melatonina que você saiba? Não há estudos para isso. As pessoas se preocupam que tomar melatonina em excesso possa afetar a secreção de melatonina da própria glândula pineal. Não tenho provas disso ainda para ver se é realmente o caso. Dr. Roger, há algo mais que devêssemos ter discutido? Já discutimos bastante coisa. Eu acho que, para reunir tudo isso, o ponto central novamente são as conexões. E com essas conexões, os medicamentos têm seu devido lugar, mas o modo como eles atuam é fragmentando outras partes da cadeia para reforçar o elo mais fraco. Isso pode afetar, especialmente no fim da vida, ao querer prolongá-la. Mas se você se interessa por longevidade, se quer construir e viver a melhor vida possível, então você precisa fortalecer todos esses elos. E creio que a chave para isso é um novo começo. Temos a tradição de o último convidado deixar uma pergunta para o próximo, sem saber para quem. E a pergunta que foi deixada para você é: qual é o campo de seu interesse principal, aquele sobre o qual você mais anseia conversar, mas raramente é questionado a respeito? Isso é o que eu realmente tenho feito, e é de fato bastante interessante, é que sabe, Paulo, que foi um dos escritores do Novo Testamento na Bíblia, escreveu aos Coríntios: vocês não compreendem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? E pensei, que afirmação interessante. Como ele chegou a essa conclusão? Tipo, o que significa o templo do Espírito Santo? O único templo naquela época era o templo em Jerusalém, onde eles faziam os sacrifícios e tudo mais. Então, o que eu de fato fiz foi retornar no templo. E isso responde à pergunta: estou buscando evidências de uma verdade científica, provavelmente de forma não intencional por alguns dos escritores bíblicos, para verificar se há ou não essa verdade. O que eu digo faz sentido. Então, se você olhar, e a maior parte de Êxodo, do capítulo 25 ao 30, é uma descrição minuciosamente detalhada do santuário que Moisés construiu no deserto, que ele supostamente recebeu de Deus. É exatamente o que ele diz. Então, aqui está uma ótima maneira de ver se tudo isso se confirma. Moisés está dizendo: aqui está a descrição do modelo que recebi para o templo, e Paulo está dizendo: seu corpo é um templo. Então, aqui está a minha hipótese. Se observarmos o padrão do templo, ele deveria realmente corresponder ao corpo humano, que eles desconheciam completamente na época em que Paulo escreveu isto? Não sabíamos das células até Van Leeuwenhoek no século XVII. Não sabíamos sobre a circulação do coração até os anos 1600 com William Harvey, ok? Mas, se olharmos o corpo humano, temos o sistema sanguíneo. O sangue circula em torno do sistema vascular e depois passa para o líquido intersticial. E o líquido intersticial vai para a célula, que é... há uma membrana plasmática na célula, impenetrável, mas... a menos que você tenha as proteínas para ir, aí entra na célula um compartimento com 2 compartimentos, certo? A célula e o núcleo, certo?
Esta é exatamente a mesma estrutura que foi dada a Moisés no deserto. A propósito, os templos hindus são projetados de forma semelhante. Existe essa espécie de estrutura tripartida. Então você tem este altar de sacrifício, que é onde o sangue reside. Isso representa o sangue presente no corpo humano. Em seguida, passamos para a pia, o recipiente cheio de água que representa o espaço intersticial após o sangue e antes de ir para o espaço intersticial. Qualquer farmacologista reconhecerá este padrão. A próxima coisa que aparece é esta estrutura que tem um véu que você não consegue penetrar a menos que você o atravesse. Essa é a célula, pois esta estrutura é o edifício, com uma sala dentro de outra. E é exatamente isso que a célula é, o núcleo cercado pelo citoplasma. Bem, nesta sala em que se entra primeiro, há peças de mobília lá dentro que são muito parecidas com os tipos de organelas que você vê no citoplasma da célula. Há um candelabro de 7 braços que queima azeite e produz energia. É como a beta-oxidação produzindo energia, exatamente o que se vê nas mitocôndrias. Mas, por último, você entra no núcleo, e este templo tem um lugar que é o lugar santíssimo, onde está este altar onde está a Arca da Aliança. Você já viu Indiana Jones, não é? No primeiro Os Caçadores da Arca Perdida, há uma arca que, ao abrir, revela as tábuas de pedra dos 10 mandamentos. Então, nessa parte, você encontra as 2 tábuas de pedra, com o código da vida escrito pela própria mão de Deus, e segundo as crenças tanto judaicas quanto cristãs, este é o que representa a lei. E se quebra a lei, o pecado surge, e suas consequências são doença e morte. Então, ao adentrarmos o núcleo do corpo humano, encontramos 2 cadeias de DNA, e nestas cadeias de DNA reside o código, os nucleotídeos que representam o código da vida. Se você manipular esse código, isso resultará em mutações que consequentemente levam à doença e ao fim da vida. Nada disso se sabia até 1950, com a descoberta do DNA, e ainda temos Paulo, que faz essa conexão e diz: seu corpo é o templo do Espírito Santo. Eu acho isso fascinante. Ninguém nunca me perguntou sobre isso. Mas assim que você perguntou, foi a primeira coisa que me veio à mente. Tem. A propósito, há muitos outros lugares nas Escrituras onde vejo isso ser aludido. É fascinante. Paulo fala sobre o corpo de Cristo e como ele é um só corpo, mas composto por partes. A mão, o pé, ele não sabia de células, mas é o que o corpo humano é. Um corpo feito de muitas partes. Van Leeuwenhoek só descobriu no século XVII. A teoria celular surgiu só no século XIX. Então, é interessante para mim como declarações são feitas em textos antigos que têm uma relevância científica muito além do superficial. Eu simplesmente acho isso interessante. Muito obrigado. Espero falar consigo de novo em breve. Agradeço todo o seu trabalho. Tornou temas científicos complexos incrivelmente acessíveis. Tem um verdadeiro dom para isso. Simplificar. E simplifica de forma que milhões de pessoas. Você tem milhões de inscritos no YouTube. Milhões de pessoas podem acessar essa informação, que muitas vezes fica restrita aos muros de algum estudo acadêmico. Sim. Então, obrigado pelo seu trabalho. Com certeza já impactou milhões de vidas. Meu público aprecia muito. Muito obrigado, Roger. Agradeço-lhe. Obrigado, Steven. Agradeço a oportunidade. Vejo mensagens nos comentários de que alguns não perceberam que não estavam inscritos. Então, se puderem verificar se são inscritos neste canal, agradeceria imensamente. É o simples e gratuito que quem vê o programa pode fazer para nos ajudar a manter tudo em andamento e na trajetória atual. Por favor, verifiquem se estão inscritos. E muito obrigado porque, de certa forma, vocês são. Faz parte da nossa história, está nesta jornada e sou grato por isso. Obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se inscreva em nosso canal para seguir acompanhando conteúdos como esse. Não esqueça de clicar no sininho para ser avisado cada vez que postarmos um novo vídeo. Sucesso fora da curva!